Senhor Jesus, missionária Dalma falando, estamos aqui em um podcast muito especial e você é o meu convidado mais do que especial de não perder nada, porque tá poderoso. O convidado de hoje é alguém já querido pelo Brasil, que tem os seus vídeos aí já viralizado em várias plataformas digital por causa do seu testemunho, que é muito forte, poderoso, impactante. E através da vida desse homem de Deus, muitas vidas têm sido alcançadas. Nós hoje vamos falar com o pastor Albert Walter. Pastor Albert, ele é pastor, é palestrante, conferencista, psicanalista pastoral e desenvolve um ministério com mais de 12 anos de experiência, atuando nas áreas de pregação, ensino, mentoria. É formado em bacharel de teologia, aconselhamento pastoral, casado com a pastora Anne Carolina e é pastor da Assembleia de Deus Missão do Avivamento em Goiânia e hoje está conosco aqui nesse podcast Alcançados pela Graça. É com ele que eu falo agora, pastor Albert. Deus abençoe sua vida, meu querido. Minha amiga, muito obrigado. É uma honra para todos que estão nos acompanhando aqui de todos os lugares do Brasil. Para mim, foi tanta descrição que você falou aqui agora, que eu fiquei até nervoso, gente. Eu não tenho esses atributos todos não, mas é uma honra poder compartilhar um pouco da minha experiência, daquilo que Jesus fez na minha vida, né? Nada melhor do que a gente poder envolver os ouvintes, né? Aqueles que querem serem tocados, que ainda não viram uma esperança no fim do túnel, uma luz, uma esperança, não obteram ainda uma resposta. Eu tenho certeza que será uma conversa, um momento especial aqui com você. É uma honra. Essa mulher é pregadora, essa mulher é palestrante, essa mulher desenvolve atuando no ministério feminino e é de poucas mulheres que eu tenho uma admiração enorme. Tanto eu quanto a minha casa, você sabe disso, né? Amigo, que Deus abençoe, a amizade, o amor aí é recíproco, né? Que Deus te abençoe. Então vamos embora, porque nós não podemos perder tempo, porque a turma está todo mundo querendo saber. E eu quero já começar aqui com uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente quer saber. Você é do estado de Goiás, você nasceu aonde? De onde é que você vem? Porque o seu sotaque não é goiano. Eu acho que você não é comedor de piqui. Olha, eu sou natural de Aracaju, Sergipe. O estado pequenininho, o menor estado do Brasil, que é Sergipe, né? Eu nasci lá, eu me criei lá, eu cresci lá. E meu processo de libertação, tudo aconteceu lá. Depois veio a promessa de viajar pelo Brasil, pelos estados, levar a semente da palavra. Mas minha origem é nordestina, toda a minha família é nordestina. Minha esposa é nordestina, meu pai foi nordestino, minha mãe é nordestina, minha sogra é nordestina. E toda a minha origem natural e familiar é nordestina. Eita, glória, o povo nordestino é um povo muito abençoado. E você nasceu num lar crente, porque hoje quem te vê pregando acha que você é filho de pastor, neto de pastor, vê essa graça, essa oratória, cantando corinho de fogo, Deus te usando na libertação. Você nasceu num lar cristão, como é que é essa sua infância aí, da sua família? Não, eu não nasci no lar cristão, eu nasci de uma família de origem de cultura de matriz africana, são de 7 gerações, ou seja, entre 115 a 120 anos dentro do candomblé. Isso pelo que eu sei, né? Porque quando eu cresci, nasci dentro de uma família completamente politeísta, envolvida dentro do Ilê-Axé, eu não tive nenhum conhecimento do cristianismo. Então, minha família, nem eles tiveram esse ensinamento, essa base, e nem eu obtive também esse conhecimento. Então, toda a minha família, 99% da minha família, todos são do candomblé. Os que não são é católico, apostólico romano. Mas nenhum deles professavam a fé em Cristo Jesus. Eu não tive um pai pastor, uma mãe missionária, uma avó dirigente do ciclo de oração. Eu não tive nenhuma origem evangélica ou cristã ou protestante. Nenhum deles foram. Todos nasceram no Ilê-Axé. No meu caso, eu fui a primeira a aceitar Jesus na minha casa, né? Depois de 12 anos que a minha família se converteu. O primeiro que aceitou Jesus na sua casa foi você ou teve alguém que te levou para a igreja? Porque a dúvida é, a gente sabe que o seu testemunho é forte. Você é ex-babalorixá, você é ex-travesti, seu testemunho não é algo que é novidade, já está estourado no Brasil inteiro.
Mas uma pergunta que as pessoas fazem, quando é que você foi para a igreja? Você foi o primeiro a se converter? Foi alguém que se converteu e que te levou? Alguém te evangelizou? Como é que foi esse período seu aí de conversão? É muito assim, é um processo, né, Sim. missionário, é um processo muito grande para falar. Para quem está nos ouvindo, parece ser uma coisa muito, muito rápida. Nada é passe de mágica. Nenhuma transformação é passe de mágica. Eu comecei a ser tocado através de uma moça que trabalhava para mim. Ela me conheceu no período do colegial, quando eu fazia um curso de espanhol. Eu tinha muita vontade na época, por ser homossexual, por ser travesti, de mudar, fazer a transição, né? Fazer a mudança, que é a identidade de gênero. E eu queria mudar. Então, quando eu a conheci, ela já tinha uma identidade pentecostal, assembleiana, era uma moça que veio já de uma origem familiar cristã. Eu não. Então, assim, ali começa todo o processo. Eu fui o primeiro realmente dentro da minha família a me entregar a Jesus. Então, você imagina o que é uma agulha num palheiro. Imagina uma pessoa que veio de um histórico de 19 anos dentro do candomblé, porque eu nasci dentro do candomblé. Eu não fui levado para o candomblé. Eu nasci dentro do Ilha-Axé. Eu passei por todo o processo que uma pessoa passa a me tornar do alto escalão. Porque existe várias diferenças, né? Cada casa de candomblé é regido pelo seu orixá. Então não existe uma regra para o candomblé. As pessoas colocam isso como uma base. Então tudo que eu aprendi de ética, de postura, de reverência, de foco e de atitude foi no candomblé. Então eu fui a primeira pessoa a me entregar. E tudo isso aconteceu através do convite dessa moça, que era minha funcionária. Eu era cabeleireiro, colorimetrista, trabalhava na época como hairstyler, representante da Kerastase. E ela trabalhava ali para mim, só que eu não conhecia a religião dela. Até o ponto que ela veio, de uma certa forma, sutil e também assim, sábia, ela veio me apresentar o Jesus dela. E aos poucos, eu fui conhecendo. Eu fui vendo, sabe? Eu fui vendo, assim, a sinceridade nos olhos dela. O amor, né? Porque o que me trouxe para dentro do evangelho foi o amor, a dedicação dela. De fato, uma moça para olhar para um travesti com seio, uma pessoa, um transgênero, na verdade, né? Ela tem que realmente amar. E eu não acreditava que existia pessoas com a empatia, com o amor, com aquilo que ela teve por mim, né? Então, eu acho que as pessoas que estão nos acompanhando têm uma dificuldade em entender isso. Porque se Deus não chamar a pessoa, se a graça não alcançar, não tem como permanecer na presença de Cristo. Eu estou todos esses anos de pé, lutando, orando, perseverando, mas ao lado dela, com o mesmo olhar, com o mesmo sentimento por ela de quando eu não era ninguém, de quando eu não era nada, de quando eu não tinha nenhum sentimento sexual e nenhum sentimento amoroso por ela. Nenhum sentimento eu tinha. Sentimento de toque, sentimento de contato, sentimento de beijo, sentimento de físico. E hoje Jesus fez tudo isso na minha vida. E essa moça que te evangelizou hoje é a sua esposa. É a minha esposa. Eu costumo brincar, né, gente? Que a minha esposa, ela foi uma pessoa que não foi somente uma pessoa para me trazer para que eu pudesse construir um relacionamento com ela. São 18 anos junto ao lado dela, né? Em todas as fases da minha vida. E ela foi esperta, porque ela te ganhou para Jesus e te ganhou para ela, né? Ai, Jesus, foi muito forte. Me conta aqui, antes da gente entrar nessa parte aí do seu casamento, do seu relacionamento. Eu achei interessante na sua fala que você disse que você nasceu numa cultura de matriz africana. É igual filho de pastor, nasce dentro da casa pastoral, aprende a tocar, aprende a cantar, desenvolve ministério, é líder de louvor. E no seu caso, como você nasceu numa religião de matriz africana, como você diz, já veio da sua avó, da sua mãe e toda a sua família inserida. Você não teve como escolher qual religião você iria servir. Quando você já cresceu, você já estava lá, já estava inserido e começou a se desenvolver. Neste caso, essa religião, qual é o nome dela e como foi que você se iniciou? Eu pergunto assim porque como eu nunca visitei outras religiões, já me converti, saí, né,
como se diz, do catolicismo e já fui para o evangelho, eu não tenho muita experiência. Por isso que eu te faço essa pergunta, que eu creio que é uma pergunta que muita gente tem dúvida. Como entrar? Qual que é os primeiros passos? Como se desenvolver? Como é que ia até você chegar? Porque você chegou num dos mais altos escalão, que era seu babalorixá. Como eu já ouvi os seus testemunhos, você tinha os seus filhos de santo, tinha a casa, né? Você chegou no mais alto nível, no patamar que alguém poderia chegar. Como é que foi esse seu primeiro contato? Você foi como criança, foi se desenvolvendo. Eu creio que muita gente tem aí essa dúvida também. É até um assunto muito polêmico, né? As pessoas pensam que a gente está falando de maneira agressiva, né? Eu quero deixar claro que eu não tenho nenhum preconceito com quem ainda está envolvido dentro do candomblé. História, né? Eu quero apenas deixar claro a experiência de onde eu saí, o que eu passei, o que eu vivi, o que eu, né, enfrentei. Foram uma série de obstáculos, missionária Dalma. É até muito interessante falar disso, mas é um pouco até muito criterioso, porque o candomblé é uma religião de resistência. O candomblé é uma religião vasta, ela está há mais de 5.000 anos no mundo. Então, assim, quando eu cresci no candomblé, eu já cresci com algumas características. Eu via aparições, eu já vi muitas letras escritas na parede. Eu tinha coisas, quando era na fase de criança, que eu não conseguia identificar. Então, pessoas à minha volta, da minha família, minha tia, a avó, irmã da minha avó, ela já, por ter uma mediunidade muito grande, e outras pessoas também envolvidas, né? Porque desde criança eu tinha uma atração. Sabe aquela coisa que lhe atrai? Uhum. Desde criança eu sempre gostei de estar perto do ogã que tocava o atabaque. Eu gostava de comer o quiabo. Eu gostava de comer na verdade, o caruru, né? É uma culinária. Eu gostava muito de comer acarajé. Sempre gostei na época em que as entidades eram servidas as obrigações. Eu gostava de comer as iguarias. Eu não vou citar nome de entidades aqui para não tentar, de certa forma, falar uma linguagem pejorativa ou agressiva. Mas eu fui iniciado na casa de candomblé desde o ventre da minha mãe. Entendi. Né? Minha mãe ela já tinha participação dentro do candomblé. Então, eu nasci abicum. Eu nasci ali dentro do Ilhéaxé. Então, eu não sei te falar assim, ao certo, como foi iniciado, porque quando os meus olhos se abriram, você já estava lá. Eu já estava dentro. Eu cresci no meio dos atabaques. Eu cresci no meio de pessoas de alta patente, de vários lugares, tanto no meio político, quanto no meio musical secular. Você serviu o candomblé há 18 anos? 19. 19 anos. 19 anos. Na fase de criança, eu já estava envolvido lá dentro, né? Porque o macumbeiro, ele leva a sua família para dentro da macumba. O baba laorixá, aí a laorixá, se for mulher, né? Ela já leva a família de uma pessoa sacerdote dentro do Ilhéaxé, ela é criada dentro do candomblé. Assim como um pastor, como um evangélico, como um missionário, alguém que tem um cargo eclesiástico, é criado dentro da igreja. Então, assim é levado para dentro do candomblé. Existem coisas que, se eu falar aqui ao público que está me assistindo, eles não vão acreditar. Porque tem muitas pessoas que não acreditam em macumba, não acreditam no diabo, não acreditam nos orixás, não acreditam nos guias. Eu já vi gente falando assim, mas pessoas fazem tantos rituais, mas não fica rico. Candomblé não é religião de riqueza. Candomblé é religião de poder. É diferente. Nem todo mundo que é rico tem poder. E nem todo mundo que tem poder é rico. Uhum. Inclusive, eu conheço pessoas que é muito mais rica do que quem tem dinheiro. Se você contar um segredo seu, a sua vida, a partir do momento, está na mão daquela pessoa. Assim é o orixá, quando ele escolhe aquela pessoa, porque a pessoa é escolhida pelo próprio orixá. Não é o adepto, o filho de santo, o iaú que escolhe o orixá. Quem escolhe a pessoa para ser introduzida dentro do candomblé é o próprio orixá. É a entidade que escolhe. Eu acho isso fenomenal, porque a gente poderia até dar uma ressaltada, né? Fazer aqui, abrir um parênteses, mas é interessante que até nisso a entidade ela escolhe a pessoa específica que vai ser utilizada para uma missão aqui embaixo, aqui nessa terra. Então não é qualquer pessoa que está preparada para servir o candomblé. Até porque nem todo mundo que está dentro da determinada religião, de fato, está envolvido com a religião. Mas já aconteceu de você estar lá nesses 19 anos e alguém chegar e falar assim, eu quero fazer parte do candomblé. E os orixás falar assim, não,
nós não quer você aqui. Aqui você não pode ficar, aqui você não serve. Já aconteceu isso? Já aconteceu. Milhares de vezes. Já aconteceu inúmeras vezes. Tem gente que vem para fazer maldade, tem gente que ia naquela época comigo fazer consultas, mas ao mesmo tempo a pessoa não queria ter nenhum envolvimento com a casa, nenhum tipo de contato com a casa. Eu não quero nenhum compromisso com a casa, tá? Eu só quero apenas fazer uma limpeza. Eu presenciei uma cena muito interessante, você me fez lembrar, que quando eu ainda tinha 12 anos de idade, eu vi minha tia, junto com todos os outros filhos de santo, ela estava fazendo um ritual, e como era início de semana, o ritual de limpeza, ia milhares de pessoas fazer aquele ritual. E chegou um homem ali, muito importante na época, muito nobre, elitizado, de alta patente. Ele queria fazer parte da casa. E a minha tia, avaliando a postura dele, o interesse dele, que estava ali dentro, a minha tia chegou e pediu um determinado peixe a ele, que fica no estado da Bahia. Minha tia falou, você vai ter que viajar e trazer esse peixe para mim. Eu vou fazer um ritual no ventre do peixe, e assim eu vou perguntar aos orixás no Ori, se você pode participar aqui dentro da casa do Ilhaxé. Esse homem foi e não voltou mais. Com uma semana depois, veio uma outra pessoa, na mesma sessão de limpeza, só que uma outra pessoa diferente, só que numa pele mais escura, numa situação mais precária, um proletário. Sabe aquele servente pedreiro? Uhum. Ele chegou e queria participar. E a minha tia pediu para ele uma erva, ele tinha que se sacrificar para trazer aquele elemento, né? E ele trouxe. Minha tia olhou para mim, olhou para os demais filhos de santo e falou, você está preparado? Então eu entendo que dentro do candomblé é uma regra. Você pode falar o que for. A sua palavra não tem validez no candomblé. A sua atitude, sim. O bruxo, o babalaorixá, o babuê, o babuá, seja qual for o cargo que ele ocupe na casa do axé, na casa de candomblé, umbanda ou quimbanda, ele tem que ter coragem, ele tem que ter respeito pelo santo que ele se entregou, que ele abriu o santo, né? Que ele fez o orixá dele. Então, eu presenciei tudo isso. Eu vi pessoas entrarem, eu vi pessoas não permanecerem, eu vi gente que nunca sabe fazer o padé, quer entregar o padé para Exu. Eu vi gente não saber nem mexer direito, porque não é apenas você colocar a comida do santo, tem um jeito que mexe, tem um jeito que faz, porque você não está mexendo pirão, você não está fazendo mingau, você tem que saber como faz. Você não está entregando lavagem para porco. O orixá não aceita qualquer coisa missionária. O orixá não vai aceitar que eu, como filho de santo, ou como babalaorixá, que é sacerdote da casa de candomblé, venha tratar o santo com relações de interesse. Como um cristão que entra na igreja, ele só vai no culto de campanha. Ele só participa do culto se tiver profecia. Ele só participa do culto se o pregador for um pregador que tiver nome na mídia. Então tem pessoas que ela é seguida, ou é influenciada, ou é atraída a gente que tem nome. Então, no candomblé não tem isso. É por isso que o primeiro passo, para o que você me perguntou há minutos atrás, que uma pessoa dentro do candomblé introduz é no chão. Ela tem que começar no chão. Ela dorme no chão, ela é rapada no chão, ela senta no chão. Tudo que ela vai fazer começa no chão. Ela tem que entender que ela é uma semente. Se ela não entender isso, ela não tem como crescer. Jesus, você sabe disso, o maior pregador do Evangelho da Graça em carne, ele disse que o Pai é o agricultor. Ele é a videira verdadeira. João traz essa biografia falando assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e no meu nome vos será feito. Tem muitas pessoas que podem me julgar a minha aparência, achar que eu não tenho uma aparência de um pastor, você não tem a aparência de uma missionária, só que dentro de você é uma essência. Assim é no candomblé. O orixá não quer saber se você tem sobrancelha fina ou se você tem sobrancelha grossa, se seu cabelo é liso ou é crespo. Ele quer saber se dentro da tua alma você está preparada. Você pode fazer de seu corpo, entendeu? O lugar de abrigo para o orixá. E sabe o que eu acho interessante na sua fala, só trazendo a colocação? Tem gente que acha que Deus é obrigado a receber qualquer tipo de coisa, né? Quer dar qualquer tipo de culto para o Senhor. Pode ser qualquer culto, qualquer adoração, qualquer tipo de roupa, pode ser de qualquer jeito. Faz essa comida aqui na igreja e faz de qualquer jeito. Vamos dar essa oferta aqui para esse missionário, dá de qualquer jeito.
Vamos fazer aqui essa oferta aqui, é de qualquer jeito. E uma coisa que eu percebo, pelo pouco que eu leio, e já tenho um tempo acompanhando seu testemunho, é que nas religiões de matriz africana, Sim. os orixás, ou enfim, não aceita qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de trabalho, né? Não aceita um trabalho mal feito, não aceita uma oferenda mal feita, não aceita uma obrigação mal feita. O que você tem para falar assim hoje para os evangélicos que acham que Jesus é obrigado a aceitar qualquer tipo de coisa? Tem que aprender muita coisa, né? Tem que aprender a servir, tem que aprender a dar o melhor, tem que aprender a levar as coisas de Deus com mais seriedade, achando que Deus é obrigado a qualquer coisa. E, na verdade, lá o negócio é diferente. Se não tiver do jeito que os orixá quer, eles mandam embora, eles quebram os pratos, eles dão uma pisa. Como é que funciona lá? O santo não leva recado para casa, né? A entidade não leva recado para casa. Porque Jesus, o maior poderoso rei da eternidade, levaria recado para casa. Jesus nunca negou quem ele foi. Você, como pregadora do evangelho, sabe disso. A missão que Jesus veio, ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele disse isso em todo o seu ministério terreno. Então, como pastor, pela misericórdia, eu presencio isso 24 horas dentro do templo aonde eu sou pastor. Gente que entra no meu gabinete, gente que vem para desabafar, para ser aconselhado, para uma mentoria, para um direcionamento. Eu recebo inúmeras mensagens de homossexuais, lésbicas, travestis, pessoas da área da prostituição, do espiritismo, né, do kardecismo, pessoas de várias etnias. Então, a maior pergunta que eles me fazem é isso. Como foi que você chegou? Como você venceu? Não existe cura gay. Não existe cura evangélica. Deus não dá uma bússola. Vida de crente não é receita de bolo de Dona Benta. Ah, eu vou para a igreja pentecostal porque ali tem um profeta que ora. Às vezes o que deu certo para você não vai dar certo para mim. Para cada ser humano Deus deu um propósito, missionária. Eu acredito muito claro naquilo que Jesus disse. Ele disse que aquele que crer nele, rios de água viva flui do seu ventre. Nem todo aquele que dá glória, dá aleluia, ele está disposto a fazer 1% por Jesus, aquilo que Jesus fez a vida toda por ele. Então nem todo mundo está preparado. Eu presencio isso. Tem gente que entra no meu gabinete pela 7ª, pela 9ª vez. E eles falam as mesmas coisas. Quando eu termino de ouvir, a minha vontade é mandar ele se retirar, mas eu não posso. Eu tenho que ouvir novamente. Por quê? Porque ele ainda não entendeu. Ele não entendeu quem ele é. Ele está perdido. Quando o ser humano perde a sua identidade, ele perde tudo. Então tem pessoas que chegam dentro do ministério cristão e ele acha que, por ele estar ali e por ser uma religião onde abraça, está adepta a receber todos, mas não a tudo, ele acha que ele pode dar qualquer coisa. Então, quando eu olho, né, para dentro hoje da igreja evangélica, para dentro do movimento pentecostal ou neopentecostal, no seu ciclo cristão, né, no movimento, vamos dizer assim, no nosso meio evangélico, eu vejo que as pessoas não têm ainda a mentalidade e a maturidade suficiente para entender o chamado dela. Então, por isso que ela dá qualquer coisa. Ela não vai entender. Então, ela vai julgar qualquer outra pessoa. Eu sou discriminado até hoje, mesmo sendo casado, sendo pastor, formado, ser um homem ético, conservador em algumas partes da minha vida. Eu posso ter uma cara de um jovem pregador, mas eu sei quem me disciplinou, quem me discipulou, quem me mentoreou, quem me ajudou a me libertar, a chegar onde eu estou hoje. Eu estou caminhando justamente no caminho que Jesus me colocou. Então, pessoas que vão olhar para nós e não dá nada, é porque não sabe a origem da história da gente. Então, quando eu olho para uma pessoa que não tem essa maturidade, essa diferença, sabe? Então, eu dou para Jesus o que eu acho melhor. Eu já presenciei em cesta básica de projeto social, a gente dá fubá e sal. Sal e fubá. Já presenciei gente dar arroz com inseto, a dar roupa para o bazar rasgada. Eu já presenciei na obra missionária geladeira sem motor, ventilador sem hélice, sapato sem solado. Meu Deus, é muito forte. Entendeu? Geladeira sem motor tá ruim. Não, já presenciei. Assim, as pessoas podem até rir agora do que eu estou falando, mas eu já presenciei gente falar assim, você pode levar, comprar um motor que ela tá novinha. Ou seja, não serve para mim, mas eu quero te dar. Justamente. E no candomblé já teve algum momento
dos orixás rejeitar algum trabalho? Rejeita. Se a oferenda, a obrigação, se o ebó, se o ebome, se a obrigação dada ao santo for errada, for colocada errada, se o ponto que for riscado for errado, o orixá, o guia, em qualquer segmento dentro do Ilhaxé, ele não recebe. Porque o orixá ele não vai receber porque ele tem a sua regra. Cada orixá tem a sua comida específica. Então ele não vai aceitar. Então, quando você olha para dentro da religião do candomblé, você vê o quê? Foco, dedicação e zelo. Quando você olha para dentro da igreja, você vê uma negligência. Se a gente for citar uma lista de negligência dentro do ministério, as pessoas que estão nos alcançando agora, através desse testemunho, dessa entrevista, dessa comunicação, elas não vão querer entrar dentro da igreja. E o nosso papel aqui não é falar mal da igreja evangélica, não é expor a igreja, como algumas pessoas têm essa visão, esse prisma, né? Ah, está expondo a igreja. Não, não estou expondo a igreja. Eu estou contando a realidade daquilo que o evangelho foi mesclado. Inclusive, eu ouvi esses dias num comentário, um rapaz falou que meu evangelho é light. Porque eu vim falar de um evangelho light. Não, gente. Não é falar mal do evangelho, da igreja, da liturgia. Até porque eu tenho muito respeito pelo segmento a qual eu escolhi viver e crescer espiritualmente hoje, que é o cristianismo. Eu olho para as pessoas hoje e eu vejo o quê? A falta de empatia, a falta de amor. O cristianismo, por exemplo, tem pessoas que quando olha para você, ele só te valoriza pelo que você pode oferecer. Sim. E no candomblé está aberto a todos. Ele vai ser primeiro instruído, treinado, alimentado, ele vai ser cuidado, porque ele é ali dentro uma alma importante. Então, a importância dele ali dentro é notada. Então, quando eu vejo isso hoje dentro da igreja, eu vejo a dificuldade. Olha o tanto que a gente está acompanhando hoje nas redes sociais. Existe plataforma digital hoje para denegrir os dons, para denegrir hoje a maneira que a pessoa, a postura da pessoa. Eu sinto nojo de algumas pessoas que curte, que compartilha, que ajuda a enganjar, né? A dar engajamento social a essas pessoas que utilizam as redes sociais para, de certa forma, falar da pessoa do Espírito Santo. Jesus disse a Nicodemos, o vento sopra onde quer, mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. É a liberdade do Espírito. Então, assim é o candomblé. O candomblé é uma força. Axé é força. Axé não é ritmo. As pessoas têm a palavra axé como força, mas axé é linguagem iorubá, significa força. Se eu entrar em detalhe, a gente gasta 20 minutos só para falar da linhagem e da origem da palavra axé. Deixa eu te perguntar. Você serviu há 19 anos. Nesse período de 19 anos, você chegou no mais alto nível, vamos dizer assim. Você chegou a ser o babalorixá. O que é o babalorixá dentro da casa? E qual foi a sua maior experiência que você teve dentro do tempo que você serviu aos orixás, que você queira compartilhar conosco? Você fala o meu tempo de experiência relacionado ao candomblé ou relacionado à experiência de transformação com Jesus? Não, dentro da casa de candomblé. Eu vivi a maior várias experiência quando você estava lá. Porque tem gente que acha, mas não crê no diabo, porque o diabo não faz isso, não faz aquilo. Gente, Jesus falou que o reino das trevas ele tem poder de fazer até cair fogo do céu. Então tem gente que fica brincando. Não é que a gente vai viver temendo Satanás, não. Maior é o que está conosco que o que está no mundo. Mas nós também não podemos descredibilizar o poder das trevas. Não podemos descredibilizar, né, essas forças. Não podemos descredibilizar. Tem gente que fica brincando com certas situações. Então fala para nós, é uma experiência do tempo que você era babalorixá, o que te marcou? Algum trabalho que te marcou? Alguma coisa que você fez lá dentro da casa que te marcou? Existem várias experiências, como falei aqui, né? Falar delas, todas elas me traz ao passado, né? Vem na minha memória como um filme, né? Então, falar das experiências que eu vivi dentro do axé é muito grande. Eu vivi inúmeras experiências, mas eu acho que a maior experiência, dentre tantas, que eu não a qualifico como essa foi melhor, essa foi maior, essa foi menor, mas a experiência do meu diagnóstico de câncer, né?
que foi quando eu na época de Miss Gay, eu tomava muito anticoncepcionais injetáveis, né? E eu tinha um corpo físico mesmo, realmente, os traços femininos. E eu vivia dentro de um padrão de beleza que eu queria ser sempre recebido, amado, querido e elogiado. Então, quando eu vivi dentro daquele padrão social na época, eu vivi uma experiência muito forte, que foi a experiência que eu consultei os orixás acerca da minha cura. Eu queria a cura. Eu fiz um passe, porque eu queria ser curado do nódulo. Tirava um, nascia dois. Tirava dois, nascia três. Às vezes eu fazia biópsia e aquele nódulo só crescia. Chegou uma fase da minha vida missionária que eu já não estava mais conseguindo ficar de pé. Eu pesava 90 quilos, passei a pesar 37 quilos e 700 gramas. Eu fiquei pele e osso sobre a cama. Os amigos que na época eram amigos que eu, entre aspas, acreditava, todos começaram a divulgar na época da rede social do Orkut, que era uma rede social que não existe mais, na comunidade, que eu tinha AIDS. E AIDS era igual a Covid na época. As pessoas tinham nojo. Queria né? ficar longe, né? Então eles criaram aquela versão ruim de mim, aquela notícia, né? Com muita inveja, porque eu era uma pessoa muito influente, eu tinha ouro, eu tinha um status social muito elevado. Então as pessoas naquela época, elas queriam andar comigo. Quando eu fui diagnosticado com câncer, foi a sensação de cair de um prédio de 1.500 andares. Então eu não acreditei que eu estava sendo diagnosticado com aquela doença e eu acreditava muito que os orixás poderiam me tirar. Então, em um determinado episódio da minha vida, eu fui fazer um trabalho para o Oxum, que era a entidade que regia a minha vida, que era o centro da minha vida, uma das entidades muito respeitada dentro da minha casa de candomblé. E quando eu cheguei na praia do litoral de Sergipe, em Aracaju, eu fui entregar com os filhos de santos, Ogã, Aziequede, uma jangada. Eu entreguei perfumes, vestido, espelhos, flores. O que você pensar, tudo estava ali dentro. Que fique claro que tudo que eu entreguei não era usado, era novo, porque a entidade não recebe nada usado. Uma vez que passa pela sua mão, que você teve contato, a energia do seu corpo, teve contato com aquele elemento, o orixá não recebe mais. O orixá não aceita mais aquilo. Então, quando eu entreguei aquela oferenda, quando eu entreguei aquele alimento, e fui andando sobre as águas. Quando eu cheguei até a cintura, aquela água, ela parou. Nunca aconteceu aquilo comigo. Quando eu entreguei, a onda do mar trouxe de volta. Eu nunca tinha oferecido nas águas uma oferenda para o mar trazer de volta. O mar não traz de volta, missionário. Ele leva. Ele leva, porque a entidade está recebendo aquela oferenda. Mas a partir do momento que eu entreguei aquela jangada, o mar trouxe de volta. Quando eu voltei para a beira da praia, uma das filhas de santo, que para a glória de Jesus, hoje ela é missionária, ela incorporou uma outra entidade das águas, Nanã. Quando ela incorporou aquela entidade, né? A entidade disse, nada do que tem aí nós queremos. Eu, muito apreensivo, sem Achando que tinha compreender, feito alguma coisa errada. eu achei que eu tinha colocado algum elemento, ou tinha falado, ou tinha feito alguma forma de forma fora de sincronismo. Falei, não, eu coloquei alguma coisa errada e eu acho que eu fiz de forma errada. Só que quando eu olhei para a entidade, eu já vi a entidade flutuar, eu já vi a entidade comer metal, comer vidro, comer barro, eu já vi a entidade ficar dias recolhida, mas eu nunca vi a entidade incorporar e colocar as mãos para trás. Quando colocou as mãos para trás, era uma forma dela dar uma mensagem, aquela entidade queria passar uma mensagem. Quando eu ouvi a mensagem, que ela estava passando, jogando as mãos para mim, ela falou assim, nada do que tem aí dentro eu quero. Eu perguntei, por quê? Porque veio uma autoridade maior do que todos nós que estamos aqui. Eu falei, e quem é essa autoridade? De onde veio? Da esquerda ou da direita? Eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia o seu amor. Então, eu fiquei perturbado, de certa forma atônito, perplexo, né? E ela falou assim, nenhum de nós foi autorizado a falar o nome dele. Nenhum de nós tem capacidade de falar o nome dele. Parece mentira, mas foi uma experiência empírica. Eu vivi na pele isso. E o prejuízo? E o trabalho? E os esforços que foram colocados ali dentro daquela jangada? Eu perguntei, quem ele é? E a entidade levantou as mãos para cima e falou assim, ele manda em cima. Meu Deus, que forte. Ele manda embaixo. Ele manda nas águas, ele manda no vento.
Eu me curvei no chão, falei, meu pai, Oxalá. A entidade falou bem assim, ele está além. E eu voltei frustrado. Ali, naquele momento, eu vivi uma semana, 7 dias consecutivos, perturbado com aquilo que eu tinha vivenciado na beira da praia, naquele dia, oferecendo aquela oferenda para a entidade, a qual não havia recebido. Então, ali, eu comecei a presenciar o alcance da pessoa de Jesus Cristo sobre mim. E quando esse trabalho não foi recebido, você foi atrás de quem para te explicar? Atrás da minha tia. Eu fui atrás da minha tia dentro do candomblé. E aí, quando eu sentei de frente para ela, eu tinha conversado com ela e perguntei para ela. Eu falei, tia, está acontecendo algumas coisas comigo que tudo que eu estou fazendo está dando errado. Só que você pare para pensar, mais de 10 anos fazendo aqueles trabalhos e dando certo. Sim. Chega um determinado período que começa tudo a dar errado, você se questiona. Porque dentro da sua casa, todos os dias, o macumbeiro não tem folga. O macumbeiro, ele serve o orixá. O macumbeiro não pode dizer não para o orixá, para a entidade, para qualquer tipo de espírito que o possua ali dentro. O macumbeiro, ele tem que estar disposto. Se ele não tem disposição para ser o babalorixá da casa, que é a pergunta que você me fez, ele é o sacerdote, ele é o líder, ele é o ancestral, ele é a pessoa, pronto, né? Ele é o intermediador entre os homens e o mundo espiritual, ou seja, e os deuses, né? Então ele está ali para servir, ele está ali para fornecer ajuda, ele está ali para enviar uma mensagem, né? Segundo o que eu aprendi tudo lá atrás. Mas quando eu perguntei a ele, eu comecei a fazer questionamentos. Eu estou presenciando algumas coisas que eu não estou compreendendo. Eu estou sacrificando, eu estou matando o animal, eu estou riscando ponto, eu estou calçando o animal, porque tudo que é dado no candomblé como oferenda é calçado. Então, tudo que eu estou fazendo está havendo interrompimento. Então, como que eu posso como que eu posso parar? Como é que pode isso parar? Que está dando errado. A minha tia falou assim, aonde você fez esse trabalho? Eu falei, eu fiz em determinado lugar. Ela falou, nem todo lugar o orixá recebe. E ali eu comecei a ficar com a interrogação. Então a senhora quer dizer que eu não posso fazer trabalho em qualquer lugar? Ela falou, não. Existem lugares específicos. Existem lugares em que você pode fazer e lugares que você não pode fazer. Existe lugar que você não pode nem passar. Aí eu falei, por quê? Ela falou bem assim, eu esqueci de te dar um grande ensinamento. Existe trabalho que você vai fazer e ele vai dar certo. E existe trabalho que você vai fazer e ele não vai atuar com tanta veracidade. Falei, por quê? Ela falou bem assim, porque existe um povo que se a gente tentar ultrapassar, mexer com eles, eles não são do nosso redil, eles não são da nossa particularidade, a gente não pode mexer com eles. E ela não conseguiu me falar ao certo quem era aquele povo, ela só disse que eles eram os Bíblias. E eu crentes. E eu falei assim para ela, os Bíblias é aquele povo que anda com o livro preto na mão? Ela falou sim. Então lá atrás, a minha tia já vinha me dando aquela instrução, só que eu não compreendia, eu não sabia o que era, eu não tinha noção de quem era esse povo missionário. Então ali eu comecei a fazer questionamentos para ela. Ela disse, é perca de tempo, é matar animal em perca de tempo, é sacrificar em perca de tempo. Se você sacrificar um animal para uma pessoa, só por sacrificar, porque seu coração está cheio de maldade, induzindo aquela entidade a levar o mal para aquela pessoa, aquilo volta para você. Aquilo cai sobre você. Olha para você ver. A minha energia não influencia o santo. Tu acredita nisso? A minha muito energia profundo, né? não influencia o santo. Porque assim como tem uma pessoa que é até meio até vergonhoso falar, mas existem pessoas que sobem monte até para orar ao contrário e você sabe disso. Sim. Pessoas que dobram o joelho, mas está desejando o mal do outro dentro da igreja, no segmento evangélico. Então, assim como existem pessoas que entram dentro do axé para desejar o mal alheio, existe também dentro do cristianismo. Então, minha tia disse assim, não coloque o santo nos seus interesses pessoais. Porque a sua entidade, ela tem que te proteger. Se você não faz pela entidade, ela não faz por você. Aquilo despertou um ponto de interrogação na sua cabeça, que você pensou assim, gente, quem que é mais poderoso do que nós? Porque você já via nos 19 anos ali, os orixás fazendo muitas coisas. Então, você se questionou. Você falou, eu tenho que conhecer quem é maior. Eu tenho que conhecer quem que é esse Deus sobre todos os deuses, esse Senhor dos senhores.
esse Rei dos Reis. Qual foi o teu primeiro contato dentro da igreja? Quando é que você rompe a sua religião de matriz africana e quando é que você se converte? Aonde que foi essa virada de chave? O primeiro contato que eu tive com a igreja evangélica é até meio engraçado, né? Porque eu já vinha sendo alcançado por Jesus. Eu ia para balada, eu usava cocaína, me prostituía de certa forma, no sentido assim, da minha sexualidade na época, né? Eu era muito promíscuo, eu era uma pessoa muito perigosa, né? Vamos dizer assim. Pensa numa pessoa louca, era eu. É até meio assim escandaloso falar, mas eu tenho que falar porque é a minha história, mas eu andava com aquela Gillette Wilson, que o barbeiro faz o pé do cabelo debaixo da língua, porque caso alguém tentasse me zombar, me criticar, me roubar, eu era muito assim... Pronto para qualquer situação. Eu estava ali assim... do que me chamasse eu fazia, né? Então, eu era uma pessoa... Quem me vê hoje não acredita, gente. É por isso que quando eu trago essa fala, as pessoas não acreditam. É até engraçado eu falar isso, porque quando eu olho para mim, quando eu vou para a igreja atender um compromisso, ou viajar pelo Brasil, se eu estou no avião, eu falo assim, é tão louco saber que uma pessoa está pagando passagem aérea para um ex-macumbeiro, um ex-travesti, né? E levar o evangelho, a semente da fé. Porque as pessoas não vão acreditar no que eu vou falar. Se eu colocar aqui no telão as minhas fotos, para quem está nos acompanhando, vocês vão até passar a ficar até impressionado, né, com a minha transformação. Por que eu falo isso, missionária? Porque eu ia para a balada, quando eu chegava na porta da balada, eu era a noite principal, eu era o espetáculo. Eu era a pessoa ali, o convidado especial. Quando eu chegava na porta, o segurança que estava fazendo um bico, trabalhando para alimentar os filhos, ele me dizia assim, Jesus te ama. Meu Deus. Só que eu não dava moral, porque no tempo de Deus, o Jesus te ama faz sentido. Sim. Só que quando não é o tempo de Deus, você não quer nem saber do Jesus que te ama. Então, já aconteceu de mendigo pregar para mim. Já aconteceu de eu estar dentro do candomblé, gente de dentro do candomblé, levar alguém por curiosidade e essa pessoa ser do coral da igreja e a pessoa falar assim, olha, manda tirar porque não faz parte aqui de nós, e a pessoa lá de dentro gritar, Jesus te ama. Então, eu vinha recebendo mensagens na época, né? Antes de realmente a minha esposa me levar para dentro da igreja, porque ela foi a pessoa pela qual foi o canal. O canal, de fato, foi a minha esposa, que hoje é casada comigo. Mas naquela época, aconteceu tantas experiências. A experiência de eu dar o lote para minha mãe, e eu odiava crente. Gente, é até vergonhoso falar, mas eu tinha tanto ódio de crente por minha tia falar aquelas coisas para mim, né? Que eles eram ousados, que eles eram loucos, que eles eram invasivos. Se pudesse, você queria matar os crentes e tudo. Eu queria, assim, ver um crente e poder perguntar para ele quem eles eram no mundo. Porque eu vi o crente voltando do culto de um jeito e indo para o culto de outro. Por que eu falo isso? Porque o lote que eu dei para minha mãe, ó, pra você ver que coisa incrível. Eu odiava crente, eu não gostava de crente, eu perseguia crente, eu já fiz trabalho para crente, e aí, de repente, eu estava dando um lote de presente para a mamãe, do lado onde só morava na rua crente. Meu Deus do céu, Deus já tinha tanto um projeto na tua vida que foi te jogar bem no meio dos pentecostal, dos crentes. Então, do lado esquerdo da casa da minha mãe morava uma irmã da Universal, do direito a irmã da Assembleia de Deus. Quando os pedreiros estavam levantando os alicerces da casa, uma dizia, tomando café cedo, gritando, tá repreendido, e a outra tá amarrado. Então você imagina, o lote que eu dei para minha mãe ficou justamente na rua que só mora crente. E, gente, parece até que é magia, mas não é propósito de Deus. Minha mãe hoje só ouve louvor e é crente. Meu Deus, 50 anos servindo o candomblé. Eu servi 19, minha mãe serviu 50, minha tia serviu 70, minha outra tia serviu 55. Então, toda a família veio de um histórico muito grande. Eu da década de 80, 90, dos anos 2000. Minha mãe dos anos 70, 80, 90, 2000. Então, eu vinha recebendo umas informações. Ao ponto que eu comecei, num período da minha vida, lutando contra aquela doença, lutando contra o câncer. Eu resolvi um dia
quando eu já tinha 3 paradas cardíacas, já tinha ido para o hospital, entrado na UTI, ficado em estado de coma grave. Eu voltei para casa, se instalou um hospital no meu quarto. Quando ligaram a televisão, eu estava ali medicado, eu vi passando uma propaganda, né? Uma propaganda anunciando um culto de uma determinada igreja, que é muito conhecida no Brasil e no mundo, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Sim. O endereço era Avenida Santa Catarina, bairro 133, Siqueira Campos, em Aracaju. Eu peguei o endereço, só que naquele tempo a Universal tinha os dias para abrir os cultos, né? Não é que nem hoje, que todos os dias está aberto a igreja. E quando eu peguei, debilitado, eu fui naquele endereço, a igreja estava fechada, porque eu peguei o endereço, mas não peguei os dias de culto. Entendi. Eu não tinha achava que era dimensão, igual no Candomblé, né? todo dia. Justamente. Achava Eu achava que era todo dia. eu poderia chegar lá e eles me atenderiam. Só que pensa numa pessoa que ficou completamente frustrado, foi eu. Quando eu cheguei na esquina da rua, eu comecei a xingar. Eu comecei a blasfemar. Aí eu coloquei os guias de ouro tudo por dentro da roupa, né? Quando eu coloquei meu rungebe, coloquei tudo por dentro da roupa. Eu com contregu, eu estava naquela fase de limpeza espiritual, acreditando que eu seria curado. Quando eu cheguei na esquina, que eu dei com o cruzamento de uma outra rua, de uma avenida chamada Rua Bahia, eu fui andando, era em torno de 10 a 20 minutos para as 9 da noite. Quando eu cheguei, eu ouvi uma voz que naquele período que eu estava alucinado, que eu estava passando aquele processo, é uma voz ensurdecedora que eu acho que eu só vou ouvir na eternidade. Eu tenho um projeto na tua vida. Quando eu olhei para trás, que eu olhei para o lado e para o outro, eu não vi ninguém. Quando eu olhei lá para a esquina, a luz da Assembleia de Deus estava acesa. Eu tirei o torso da cabeça, que é o turbante. Quando eu cheguei na porta da igreja, uma irmã que estava na recepção de 1,50 m é meu tamanho, eu tenho 1,90 m. Ela estava com a prancheta na mão como recepcionista, anotando os nomes dos convidados, dos que estavam entrando. Ela estava na porta, era um congresso de mulheres, né? No Ministério Feminino. E aí, quando eu perguntei a ela, eu estava assim, intrigado com o que estava acontecendo comigo, porque eu queria receber ali uma resposta do Jesus dos crentes. Era assim que eu chamava. Então, quando eu cheguei na porta, que eu olhei para ela, eu perguntei assim, eu estava naquela esquina e eu ouvi uma voz falando que tinha um projeto na minha vida. A senhora pode me explicar? Ela me catou pela gola da camisa e deu um estouro de língua estranha. Uma língua que eu nunca tinha ouvido. Quando ela falou aquela língua estranha, as 7 falanges de pombagira que estavam me possuindo saiu para fora do meu corpo. Meu Deus. E foram todas para o outro lado da rua, do portão da igreja. E ali começa o processo da minha vida. Foi a primeira vez que eu vi do lado de fora do meu corpo as pombagiras que me usava, os orixás, todos que estavam dentro do meu corpo, gritarem o meu nome do outro lado da igreja, fazendo assim com a mão, para que eu pudesse sair de perto daquela mulher que estava me abraçando e tocando no meu corpo. A irmã cheia de Deus, hein? Como eu estava fedendo, porque eu estava tomando banho de abô, que é uma água de limpeza, eu pedi para eu sentar no fundo da igreja. Eu sentei na última fileira. Como meu cabelo era descolorido, até o ombro de água oxigenada, né? Eu tinha mechas, era loiro na época. Eu pedi para sentar atrás, por não ser criticado, para não ser ali excluído, né? E de certa forma ali ser atingido por um preconceito social. Então eu sentei atrás. Quando eu sentei atrás, o pastor parece que estava falando a minha vida. Ele disse, irmãos, em Apocalipse 21:8 está escrito, de fora ficarão os cães, os abomináveis, os feiticeiros, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira, ficará de fora do céu. Só que eu sentado ali comecei a viver experiências. Eu comecei a sentir ânsia de vômito, eu comecei a sentir uma paz, uma sensação de como se eu estivesse num lugar que não era para eu sair mais. Sabe aquela sensação de tomar uma colher de hortelã? Gelou toda a minha alma. Então, eu estava dentro de um lugar onde eu não precisei matar um animal, eu não precisei me curvar, eu não precisei, de certa forma, me humilhar, me sujar. Eu não precisei me indispor a ficar despido por nenhum tipo de entidade. Eu me senti bem. Só que, ao mesmo tempo que eu me senti bem, eu era oprimido pelos olhares ali dentro. Então, quando encerrou a fala do pastor, a pregação do pastor, ele chamou uma irmã. A irmã que foi orar para encerrar o culto, ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus, na época. Ela foi tomada, uma das grandes missionárias, se tornou lá na frente minha mãe na fé.
ela gritou e disse: entrou hoje alguém aqui dentro desta igreja que está diagnosticado com câncer e que está preso na mão de Satanás. Quando ela gritou aquilo, eu cutuquei uma moça que estava do meu lado e disse: ela é macumbeira? Que eu não compreendia, né? Quando ela Você disse estava assim... achando que ela estava... É complicado você ter a mente presa, né? É verdade. Aí eu falei assim, ela está falando a minha vida, quem contou para ela? Meu Deus. Eu achei que aquela mulher da recepção havia contado a minha vida para ela. Anotou para contar para outra. Ela disse: para que tu saibas que é o Senhor Deus Jeová que me usa, Ele me manda chamar o teu nome. E ela começou a descrever a minha vida. Foi um negócio tão forte que aquela irmã, dentro da Assembleia de Deus, ela descrevia a minha vida com detalhes. Com detalhes. Aí ela disse: fique de pé. 6 jovens com a mesma circunstância desfavorável que eu estava passando, como eu, também ficaram de pé. Eu não fiquei. Eu baba laurixá, eu falei: não vou ficar de pé. Não é para mim. Não, eu vou ficar sentado. Eu sou filho de mãe Nanã e papapá, e comecei a falar, né, o nome dos orixás ali na minha cabeça, no intelecto, e eu fiquei sentado. Ela disse: sente todos vocês, abaixa a mão, que o Deus que eu vim trazer, ele não erra de endereço. Nenhum de vocês. É nenhum de vocês, é aquele rapaz ali, ó, de cabelo de fogo, ela falou, que eu estava com o cabelo descolorido, né? E ela falou: fique de pé, meu filho, qual é o seu nome? Eu disse: meu nome é Alice, era meu nome de personagem, né? Como eu usava a identidade de gênero na época. Ela disse: não, o Deus que eu vim trazer para você, ele não chama por apelido, ele chama pelo nome. Então, antes de eu conhecer a minha esposa, eu tive essa experiência onde? Dentro da Assembleia de Deus. Que as pessoas têm essa confusão Meu de Deus, entender. e tu foi confrontado. Não é Alice. Todos é da o igreja teu olharam nome. para trás. Todos olharam para trás. Eu gritei meu nome, né? Eu sempre fui essa pessoa muito efusiva, muito assim, muito eloquente, né? Muito assim, eufórico, muito assim, dinâmica. E eu gritei meu nome é Alice. Eu defendia com todas as unhas e dentes a minha identidade. Então, quando ela falou aquilo ali: fique de pé, que eu fiquei de pé, ela disse assim: tu sabes, né, que a guerra hoje vai ser grande. Mas aqueles que queriam destruir a tua vida estão do lado de fora da igreja. Meu Deus. Ela pediu para a igreja levantar a mão. Quando ela pediu para a igreja levantar a mão, ela disse: nenhum demônio que quer entrar na vida dele para destruir, vai destruir. E do lado de fora, os demônios missionários gritavam meu nome. Eles falavam: desgraçado, eu vou entrar dentro do seu corpo, né? Eu vou entrar dentro do seu corpo e eu vou fazer você comer vidro, e eu vou sair do seu corpo e você vai morrer agonizando. Meu Deus, é muito forte. Uma guerra mesmo espiritual. É tão forte o que eu estou falando aqui, que nem todo ser humano está preparado para lutar ou para guerrear no mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real do que esse podcast que nós estamos fazendo aqui agora. Tem pessoas que, enquanto eu estou falando isso aqui, o inimigo está guerreando dentro da mente dela para não acreditar que tudo isso que nós estamos falando aqui é real. É verdade. Porque ele não quer que você acesse, que você tenha convicção de que o véu tridimensional do mundo espiritual ele é real. Ele não quer. Você sabe disso. Eu sei. Quando Jesus entrou dentro de Gadaro, o que os discípulos disseram? O que as pessoas de Gadaro disseram? É uma realidade, gente. Jesus entrou e viu o homem todo cortado, mutilado. Ele comia carne humana, você sabe disso. Flávio José, historiador judeu, ele traz a descrição na biografia da história de Cristo, a dizer que aquela libertação não era um demônio que tinha dentro dele. Quantos responderam ali dentro? Porque há uma diferença entre o espírito que possui e o endemoniado. O endemoniado é uma pessoa, o espírito que possui é outra. As pessoas não entendem essa diferença. É por isso que eu preciso andar com quem já foi aonde eu quero chegar. Porque senão eu acabo orando de maneira errada, eu acabo um dia tendo ânimo, outro dia não tenho ânimo. É por isso que tem gente que está na igreja, mas o diabo ele entra dentro do sonho da pessoa. Eu conheço gente que já foi estuprada sexualmente por espíritos. É um outro assunto polêmico, né? Não é apenas o espírito incubus e sucubus. Não é. Existem pessoas que ela nunca abriu o santo dentro do candomblé, mas tu acredita que a vida dela nunca foi para frente? Por causa de uma hereditariedade. Como foi a gestação dessa pessoa?
Como ela foi originada? Quem acompanhou o crescimento espiritual dela? Quem andou com ela? O ciclo que nós andamos define quem somos. Se eu andar com macumbeiro, eu volto para macumba. Se eu andar com prostituta, eu volto para prostituição. Se eu andar com gente pastor, nada a ver. Tudo a ver, irmãos. Ou você é o que influencia, ou você é o influenciado. Então, quando eu olho nesse sentido da fala, eu vejo Jesus entrando, para resumir a história do ato, né, da experiência, do que Jesus fez pela vida daquele homem que necessitava de paz, de alívio na sua alma. Jesus tira o espírito, a legião, coloca na mandada de porcos. O texto diz que ele vai embora expulso de Gadara. Quando ele retorna, o que acontece com aquele homem? Ele está banhado, limpo, só que os discípulos não reconheceram ele. Por quê? Tem pessoas que quando vê você no passado, elas não conseguem te ver no presente. Você sabia disso? Sim. Ela só te vê no passado. Se associa só ao passado. Por que tem gente que é difícil acreditar no meu testemunho? Porque ela não conviveu comigo lá atrás. Assim como é difícil para quem morou comigo lá no meu estado, acreditar que eu sou pastor. É complicado. Eu já fui em pessoas dentro do meu estado, minha esposa sabe disso, minha mãe sabe disso, que hoje é evangélica, pessoas que andaram comigo e hoje acreditam no meu ministério, eles falam para mim, é muito, muito forte essa história, porque fumou maconha comigo, teve mão de arma de fogo comigo, foi para balada, acordou dentro da banheira do motel 4 dias depois de overdose comigo. E hoje passei um pastor. Aí hoje me vê com a Bíblia na mão, me vê abrindo o sermão, me vê pregando a palavra e me vê levando o evangelho da salvação para quem crê, ele não acredita. Ele não vai acreditar. Então, por isso que o meu testemunho não é apenas resumido em 1 hora para se contar. É por isso que é necessário que a pessoa tenha um acompanhamento com pessoa específica, com quem entende isso aqui. Porque demônio não se sai com jejum no estalar de dedo. Demônio não sai com uma oraçãozinha de joelho. Não sai. Você vai saber quem está de joelho se a intenção é certa ou errada? E existem pessoas que eles não estão nem preparados para falar certo tipo de assunto, né? Tem gente que ele fica anos preso, aprisionado pelo inimigo e não tem quem ajude, né? Sim. Às vezes falta de preparo, falta de líderes que estão preparados para trabalhar aí nessa área. Vamos concluir essa fala. Quando você estava dentro da igreja, as irmãs oraram por você? Você recebeu oração? Como é que foi que eu fiquei curiosa? Voltando para a experiência, né? Que é tanta coisa, gente, para a gente falar, que eu queria poder compartilhar, mas vai ter as outras partes do testemunho, né? Mas quando eu ouvi aquela mulher chamando meu nome e me mandando ficar de pé, eu fui caminhando por entre o corredor da igreja. Toda a igreja parou para observar. Alguns líderes que estavam na tribuna começaram a questionar. Para que parar o culto para entregar revelação? Para que fazer isso? Está na hora da bênção apostólica. Eu acho que isso não é necessário. Tem hora para tudo. Só que o Deus do culto parou a liturgia para me salvar. Meu Deus. Ele parou aquele momento para me salvar. Não foi fácil. Eu não consegui me libertar naquele dia. Porque, de fato, o que eles falaram, eles vieram para cobrar de mim. Porque quando eu comecei a caminhar pelo corredor, eu vivi uma experiência, dentre tantas, ali dentro da igreja, que eu nunca vou esquecer. Eu vi barulho de cadeados, correntes, ferros caindo no chão. Quando eu olhei para minhas mãos, as marcas que eu tinha, né, eu vi caindo no chão. Que eu cheguei próximo a ela, por meu corpo estar sujo, fez uma marca no meu corpo, no meu rosto. Quando eu olhei para a cerâmica da igreja, formou uma poça de água com minhas lágrimas. Dentro da minha cabeça eu falei assim, Jesus dos crentes, se o Senhor aceita esse resto de trapo humano, me deixa ser teu escravo. Que foi assim que eu aprendi. Sim. Porque eu prometo te servir pelo resto da minha vida na tua casa. Ela colocou a mão no meu ombro, ela já descansa no Senhor, né? E ela disse assim, igreja, esse aqui será uma boca e um porta-voz no mundo inteiro. Ele será um pastor na nação brasileira. E aí ela começou a dizer assim, levante as mãos sobre ele. Quando ela pediu para levantar as mãos, a autoridade que aquela mulher carregava, que é poucas mulheres de oração que tem, sim, mas a identidade, a força espiritual que aquela missionária tinha,
Ela disse, não vai se manifestar nenhum demônio. Porque enquanto nós estivermos aqui com Jesus, nenhum demônio vai possuir a vida dele. Meu Deus, é muito forte, hein? Eu vejo ele sendo um pai de família, eu vejo ele casando, e Deus vai tirar esse tumor da área da cabeça dele. Alguém pode até dizer assim, você tinha tumor no cérebro? Não. Eu tinha um tumor na região entre o maxilar. Ela disse, na cabeça. Ela podia dizer no braço, no antebraço, na coxa. Só que naquele momento que ela falou, eu coloquei uma gosma de sangue para fora. Então, assim, o meu processo de libertação ele foi doloroso. Ele não foi fácil. Porque eu saí dali e voltei para as práticas do pecado novamente. Porque não tem como a gente sair de um mundo como eu saí do jeito que nós estávamos. Nós estamos falando de 19 anos, né? Nós não estamos falando de 19 dias, né? Sim. Foi uma coisa muito forte, porque eu sinto muita saudade, missionária Dalma, muita saudade daquelas mulheres que me ouvia minhas tentações, ouvia minhas fragilidades. Foram mulheres que quando eu tinha muita dificuldade, sabe, irmãos? Eu tinha dificuldade, de certa forma, por exemplo, de entender o que era a oração. Eu via elas com o joelho todo preto, ferido, e elas diziam assim para mim, você sabe que lá debaixo da sua cama tinha isso? Gente, elas davam riquezas de detalhe. Aconteceu a experiência de meu corpo ficar deitado na cama e meu espírito sair de dentro do meu corpo. Eu estou falando isso dentro desse podcast e minha coluna está arrepiando. Por quê? Isso aqui não é sensacionalismo. Eu vivi isso de maneira muito forte. Você sabe o que é você servir um Exu 10 anos da sua vida? Sacrificar 48 cabeças de bode. Sacrificar animal, entrar em cemitério, violar túmulo, subordinar coveiro. E de repente você está dentro de uma igreja com uma mulher sem teologia, sem homilética, sem hermenêutica, sem neurolinguística. E de repente aquela mulher toca a mão em mim e aquele demônio ou aquele espírito sair de dentro do meu corpo. Sair de dentro do meu corpo. Literalmente ela falar o nome de todos os orixás que essa cabeça aqui havia recebido. Então, é saber que a oração de fato ela é a chave da vitória. É verdade. É saber, missionária, que as pessoas estão perdendo o discernimento espiritual. Por que elas estão perdendo o discernimento espiritual? Porque elas não oram o tanto que deveriam orar. A gente que é pregador do evangelho não ora o tanto que aquelas pessoas que construíram o ministério para a gente estar hoje. Você foi alcançada por mulheres de oração. Você começou a entrar na igreja e tinha o quê? O que você tinha? Você tinha pessoas que eram referências para você. Quem são as nossas referências hoje? Quase ninguém. Você abre as redes sociais, quem é a tua referência hoje na rede social? Ninguém, gente. Porque você abre a rede social, é compra de seguidor, é atacando o ministério alheio. Mas naquele tempo, as missionárias queriam ganhar almas. Almas, referência de oração. Almas. Quando elas me viram ali dentro, elas me viram o quê? Uma isca. Veio para nós temos que abraçar. Hoje, se entra um travesti, as pessoas julgam ele só porque ele foi levado a se tornar aquele gênero homoafetivo. As pessoas julgam ele, porque a homossexualidade, ela não é uma doença não, gente. Ela tem que ser acompanhada de perto, ela tem que ser abraçada. Então, quando ali na Assembleia de Deus, eu fui alcançado daquele jeito, eu nunca mais esqueci. Tu acredita nisso? E quer que eu te diga uma coisa muito forte aqui agora, para quem está me acompanhando? Deus não me permitiu incorporar, manifestar nenhum demônio para que eu pudesse contar isso hoje aqui, com detalhes. Para você poder lembrar, né? Lembrar. Porque Paulo, ele diz que nós devemos apresentar o culto racional. Lembra quando ele diz em Romanos 12? Apresentai os vossos corpos como sacrifício puro, vivo e santo diante de Deus. E o vosso culto racional. Então, a gente precisa ter memória. Tem pessoas, por exemplo, que ela bebe um remédio antidepressivo porque ela quer esquecer o problema. Mas se você vê Jeremias sendo oprimido e por não ver o cumprimento das profecias da sua boca, o que ele diz? Traga a sua memória aquilo que te dá esperança. Então, hoje eu tenho essa maturidade, mas na época eu não tinha. Sim.
ela falava de todos os demônios que estavam na porta, como se ela tivesse o quê? Dentro do candomblé. E nunca nunca fez o santo e nunca foi do Só candomblé. por intermédio da oração. Então aí eu te pergunto para você que está me acompanhando, ela falou aquilo porque ela tinha um demônio? Ela falou aquilo porque ela estava possuída? Tinha visão espiritual. Gente, o Espírito Santo, ele faz a gente querer o que a gente não quer como se a gente quisesse. E ver. Quantas vezes você dormiu e sonhou com coisas que você disse, eu tive um sonho, e com semanas, horas e dias, aquilo passou a acontecer? Verdade. A gente é um espírito preso numa matéria. Você pode ver que quando dentro de nós estamos tristes, nosso corpo todo está doente. Verdade. Está prostrado, está acamado, está adoecido, febril. Então eu comecei ali a presenciar. Elas me abraçaram, elas oraram, me acompanharam. Sabe o que aconteceu? Eu nunca mais esqueci. Que tudo que é Ficou bom... marcado. Marcado. Foi uma marca. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Na tua infância, vamos mudar um pouquinho de assunto Sim. aqui, porque eu sei que muita gente também quer saber. Na tua infância foi tranquila? Pai presente, mãe presente? Como é que foi essa infância? Porque a gente sabe que você é uma pessoa que no seu testemunho você conta que você, além de ser ex-babalorixá, você foi ex-travesti. E eu sei que muitas pessoas têm essa pergunta que eu vou fazer aqui agora. Uma criança, ela nasce homossexual? Ela nasce com essa ideologia de gênero? Ou ela se torna? Quando é que você percebe que na sua infância você não ia seguir o padrão ali, como se diz, da sociedade? Olha, é um assunto muito polêmico, né? Eu até peço aos irmãos desculpa, mas a gente vai deixar isso para uma segunda parte, para falar desse assunto de nascer e se tornar, né? Eu acredito, pastor Albert, tá? Que o ser humano, ele se torna, né? Ele vai se redescobrindo, ele vai se tornando, ele vai recriando, porque todo ser humano passa por mutação missionária. Até uma árvore, ela passa pelo processo das estações. Eu não acredito que uma árvore, por exemplo, é até meio polêmico, as pessoas vão até me criticar, mas não tem problema. É uma coisa que eu mesmo vivi na pele. Eu fiz coisas na minha vida sem ter vontade de fazer. Sim. Só para poder preencher um vazio, uma lacuna que não era preenchida dentro da minha alma. Eu fui abusado, eu fui estuprado, eu me tornei, por exemplo, drag queen, depois me tornei andrógeno, depois fui travesti. E passei, né? De tudo que você pensar na área sexual, na área homoafetiva, eu fiz, né? Eu fiz. Até coisas que eu não quero falar para não trazer uma visão ruim de quem teve essa escolha, porque o que nós estamos falando aqui é sobre escolha. Eu hoje escolhi ser evangélico protestante, mas tem gente que não gosta dos evangélicos porque uma classe pequena que as pessoas são traumatizadas por elas, porque não entende desse assunto, não é maduro o suficiente, porque isso é um assunto de gente madura. Sei que você é uma mulher madura, missionária, prega, ora, profetiza, faz campanha, acredita na revelação, acredita no conhecimento, mas nem todo mundo está preparado para entender sobre esse assunto. Porque não existe biologicamente o cromossomo homoafetivo, não existe. Não tem cientificamente o cromossomo homoafetivo. Pastor, tudo bem, e aí? E como uma criança de 2 anos, ela tem os traços femininos, o comportamento feminino. Como que o senhor poderia me explicar? Aí fica para um outro assunto, para a gente falar de hereditariedade. Existe uma herança hereditária que a criança herda aquilo. Você sabe que a simbiose, sim, no nascimento, ovulando no ventre da mãe, a criança ela tem aquele apego com o sentimento da mãe. Tudo que a mãe faz do lado de fora, expressa do lado de dentro. Você sabia disso, né? É por isso que tem mãe que, dependendo do estado emocional que ela se encontra, ela perde a criança. Chamamos isso de quê? Aborto. Ela vai ter isso. Por exemplo, tem pessoas que você já profetizou, que depois de um certo período ela esqueceu que você profetizou. Outra pessoa que não recebeu a profecia, mas estava presente, ela faz aquela pessoa que recebeu a profecia lembrar. Ela fala assim, olha, eu lembro que a missionária Dalma profetizou, eu lembro que o pastor Albert profetizou. Então, assim, a homossexualidade, perdão, é um assunto que a gente tem que usar o podcast para falar só da minha escolha sexual na época. Que aí eu vou falar cientificamente e espiritualmente. Mas eu quero deixar claro para os irmãos que isso
é um assunto que você deve entender que sua escolha não é seu limite. Nossa escolha não é nosso limite. Quantas vezes você escolheu uma coisa e no final você disse, eu não quero mais isso. Eu Quero cansei, mudar. quero mudar. Então eu te pergunto, se você escolhe aquilo como definido, como padrão, como regra, por que você mudou? Por que uma roupa precisa ser lavada? Nós precisamos fazer um podcast aqui falando só sobre isso, porque eu sei Sobre que é um isso. tema que o pessoal tem Polêmico, dúvida. é um tema Tem muita polêmico, dúvida. é um tema muito polêmico e é um tema muito assim, pouco estudado. Mas eu acho que nada ou ninguém melhor do que quem já passou por isso para falar, né? Porque hoje você é um pastor de igreja, você é uma pessoa casado, então você sabe o que é viver no mundo do homossexualismo, você sabe o que você passou, como você passou, as escolhas que você teve que fazer para você chegar onde você está hoje. Então, ninguém melhor do que você para falar sobre isso. Você tem quanto tempo de casado? Eu tenho em torno de 18 anos junto com ela. 15 anos de casado e 3 anos de namoro. Juntos. Meu Deus, é muito forte, hein? Foi uma coisa muito assim intensa, né, missionária Dalma? Eu aprendi a me apaixonar pela minha esposa. Onde é que você conheceu sua esposa? Eu conheci ela no colegial. Começou no colegial, ela veio, eu não sabia quem ela era aquela moça. Ela é muito melhor para contar essa experiência porque foi a visão dela. Eu não sei contar a sensação, o sentimento que ela teve por mim. O dia que a gente for gravar outra parte do podcast, ela tem que estar presente. Sim, claro, claro. Mas ela foi uma pessoa que me conheceu no colégio, quando eu estava fazendo um curso de espanhol para ir para fora do Brasil, fazer aquela mudança toda, eu ia virar transgênero. E aí, logo meses depois, eu fiz um anúncio, né, precisando de auxiliar de serviços gerais, que era dentro da minha empresa. E ela foi lá para colocar o currículo dela. Ela ligou, marcou uma entrevista, e foi onde ela começou a ser introduzida. Ela que me lembrou quem era aquela moça do colégio, porque eu não reconhecia, não sabia quem ela era. E ali começa o elo sentimental e amoroso entre mim e ela. Por quê? Porque a decisão de eu me tornar evangélico, de me instruir, veio dela. Não veio de mim. Eu aprendi muita coisa com ela. Eu pegava na mão dela sem ter vontade de namorar. Eu beijava ela sem ter vontade. Até que um dia eu fiz uma oração a Jesus, depois de um culto de libertação. E aí foi onde eu comecei a ter sentimentos sexuais por ela. Porque tudo acontece quando eu quero. Nada acontece quando Deus quer. Eu quero deixar claro essa frase filosófica que eu carrego comigo como pastor. Deus me escolheu, mas Deus não escolhe por mim. É eu que escolho. Deus abençoa a tua escolha. Não vamos confundir os princípios, gente. Deus me escolheu, mas Ele não escolhe por mim. As pessoas têm essa dificuldade. Sabe por que o ser humano é bom em colocar Deus para escolher? Está na mão de Deus. Se Deus mandar, eu faço. Porque se der errado, a gente quer alguém para culpar. Verdade. Só que na Bíblia, diante do livro sagrado, você não vê Deus escolhendo por ninguém. Você vê Josué diante do povo dizendo, escolhei, pois hoje, a qual deuses servirão. Se aos deuses que seus pais serviram, ou se a Deus Jeová. Eu tenho traços femininos, porque eu não fui homossexual, eu fui travesti. Ficar no salto, roupa íntima, sexual. Cabelo, maquiagem, unha. Tudo, eu vivia. Você se montava. Sim, realmente. Todo o meu guarda-roupa era feminino, joias, roupas sensuais. Eu tenho fotos que se eu levar hoje ao público, as pessoas se escandalizam. Foto seminua, foto na época que eu tirava na beira da praia. Eu tinha uma vida sexual muito ativa. Então, colocar um homossexual dentro de um sistema proibitivo não é fácil, porque a igreja, a Assembleia de Deus, pelo menos no meu estado, era uma igreja muito conservadora como é até hoje. É uma igreja que ainda guarda os usos e costumes, nada contra, mas as pessoas que me veem falar, ele ainda tem um jeito, ele ainda tem isso, é óbvio, gente, porque Deus ele cura você, mas as cicatrizes ficam. E eu luto, você sabe disso, eu luto 24 horas em oração, em jejum, para não voltar de onde Deus me tirou. Porque se eu não perseverar e não focar no meu propósito, a homossexualidade está me esperando na porta. Ela está me esperando. É uma luta diária, né, pastor? É uma luta, porque é uma força, né? É uma deformação de caráter muito forte. Que todo tempo quer te sabotar. Todo tempo, porque você está dentro de um sistema onde você acredita ser o certo. As pessoas te rejeitam. Você veio de uma religião onde não acontece isso. Você pensa o quê? O que você pensa quando você está dentro de uma religião que tudo lá dentro é diferente? As pessoas te abraçam,
Lá dentro o orixá trabalha com os filhos dele na unidade. Lá dentro as pessoas não comem escondidas atrás da parede. Ninguém esconde comida. Se tiver alguém enfermo, ele deixa o trabalho para poder cuidar da pessoa que está acamado. Todo mundo unido. Muito unido, porque o candomblé é uma família. O candomblé é uma religião. Se você for para a África, não é tribos? Não é tribos? Assim o candomblé é dividido por nações. Queto, Xexenefon, Angola. Assim a gente entende. Então, é dois assuntos muito delicados. Sexualidade e religião. As pessoas não conseguem entender. Nem a religião e nem a sexualidade. Quando você veio para a igreja, você sofreu muito preconceito? Muito. Demais. Crítica, preconceito, te proibido de pregar? Muita. Muito preconceito? Muito preconceito. Eu sofri, eu acho que um dos maiores preconceitos que eu sofri dentro da igreja não foi o preconceito de ser visto como alguém afeminado. Mas o maior preconceito foi eles não olharem aonde eu ia chegar. Esse aí não vai chegar em lugar nenhum. Esse aí vai ser um mero membro. Olhar para você e falar assim, isso aí não vai virar nada, só fogo de palha? É porque o primeiro amor, amiga, o primeiro amor, ele é uma coisa muito mais forte do que qualquer outra coisa. Você sabe disso porque você passou pelo primeiro amor. Sim. Como eu saí de dentro do candomblé, de dentro da religião de cultura de matriz africana, eu queria fazer tudo de uma vez só dentro da igreja. Eu queria ser auxiliar, diácono e queria ser o faxineiro da igreja. Então, ai de quem tirasse da minha mão, gente, a vassoura, o rodo, o pano. Ai de quem tentasse tocar na minha vida. Então, quando eu comecei, de certa forma, ali dentro da igreja, eu era julgado porque eu tinha acabado de sair de dentro do candomblé e por ter os traços físicos, as pessoas me criticavam. Elas me criticavam. E não era qualquer crítica, não. Eram palavras pejorativas. Às vezes eu entrava no banheiro, eles não sabiam que eu estava atrás do banheiro. Eles estavam falando de mim dentro do banheiro. Os obreiros mesmo, os líderes do altar. Na verdade, é um ponto de vista meu. Não estou falando que ninguém está me falando, não cortando sua fala. Mas até hoje, no meu ponto de vista, eu acho que a igreja não está pronta para receber homossexual na igreja. Eu falo para você, por experiência própria, de às vezes estar pregando em um culto, aonde vem casal, né? Você sabe disso, a gente conversa abertamente. Às vezes eu estou ministrando num culto, vem um casal de 2 rapazes, vem 2 moças, né, ali casados, enfim, pedir oração. E aí eu tô ali, eu oro, dou atenção, coloco a mão na cabeça, oro por eles, abraço, que esse meu jeito de pregar, eles gostam muito de mim, nunca tive dificuldade. Quando fiz faculdade, tenho amigos, né? A enfermagem, você sabe que tem muitos, né, que são gays, lésbicos, enfim. Nunca tive essa dificuldade de conversar com ninguém. Nunca tive. Se me der a oportunidade, eu prego. Se não, não falo nada a respeito. Mas já vi alguns olhares da parte da igreja de não estar preparada para receber essas pessoas. Aí eu fico pensando, fica difícil uma pessoa se converter, sendo que nesse primeiro contato, quando a pessoa pisa o pé na porta da igreja, a pessoa já sente aquele repulso. Tem uns que sente raiva, sente nojo. Você passou por isso, você sabe do que eu estou falando. Hoje, depois de casado, né, 18 anos de casado, com a sua esposa, aliança no dedo, jeito de homem, traje de homem, forma de homem, ainda hoje, quando você sobe no altar ou quando você chega na igreja, você sente que as pessoas olham para você e acreditam na sua transformação, ou ainda tem aquele pontinho de interrogação assim, será? Muitas pessoas. Eu já fui em congressos enormes, de grandes líderes de alto nome, para eles falarem assim, onde está o pregador? E eu estar sentado do lado dele. E o filho do pastor, o presidente, que me agendou, falar assim, pai, o pregador está do seu lado. E ele olhar para mim e falar bem assim, é um menino, mas ele queria dizer outra coisa. Eu sei. Então eu já vi isso muitas das vezes. Na minha igreja, quando eu falo minha igreja, gente, uso poético, tá? Da fala. Mas a igreja pela qual eu pastoreio, metade dos meus obreiros vieram do candomblé, vieram da prostituição, porque aquilo que você é, você atrai.
Então, a minha história hoje é o que atrai as pessoas. Por quê? As pessoas não vão acreditar na nossa história, missionária Dalma. As pessoas vão te julgar porque o passado seu sempre será consultado por elas. Eu sou pago para falar do meu passado e não do meu presente. As pessoas não querem ouvir o pastor Albert, apesar que eu prego e testemunho. Eu tenho as duas ferramentas. Eu prego e testemunho, né? As pessoas falam que eu canto, mas eu não canto muito bem, não. Mas assim, eu prego e testemunho. Mas há uma energia quando você sobe no altar. Quando você sobe no altar, que o líder, ele te discrimina pelo jeito que você sobe, pela maneira que você se apresenta, é automático. É automático você ver que a igreja não está, de fato, preparada para receber. Por mais que tenha alguém agora podendo até discordar, não, tem igreja sim, que abraça, faz projeto social. Projeto social não quer dizer que inclui as pessoas de fora para dentro. Verdade. Projeto social é uma missão de solidariedade e uma missão amorosa que Cristo deixou, né? É uma empatia, é uma missão ágape que Jesus deixou, mas não é. Agora eu quero ver você manter o homossexual liberto dentro da igreja. Não, e receber, amigo, assim, sem discriminação. Que a pessoa já vem do mundo machucado, seja ele de onde ele saiu, né? Mas chega na igreja, a pessoa precisa ser abraçado, compreendido. Precisa ter uma equipe que ora, sem aquele olhar de julgamento. Será que esse cara está fazendo? Será que ele caiu? Será que ele converteu mesmo? Não, será que isso? Será que aquilo? A igreja tem que abrir o coração. Abrir o coração e ter pessoas realmente preparadas. Preparadas, porque a igreja ela foi feita para isso. Jesus sentava para comer com pecador, com prostituta, com viúva, com órfão. Você via Jesus pregar a palavra e ele nunca proibiu num culto dele, ele falar assim, você não vai para o meu culto. Você não vai ouvir a palavra. Não, Jesus estava pronto ali para receber e acolher a todos. Você sabe disso. É forte. Tem um texto na Bíblia que Jesus fala em João 3,19. Ele diz assim, a luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas. Jesus fala isso, mas não é falando da salvação e nem da sua entrega. Ele fala isso sobre o conhecimento. Porque você sabe que um dos fatores de matar a nação de Israel hoje foi o quê? A falta de conhecimento. A falta de maturidade, de conhecimento, de graça mesmo da parte de Deus, é o que faz aquela pessoa ser repelida. Ela volta para a prática do pecado, ela cai no mesmo erro, tanto da masturbação, quanto da homossexualidade, quanto do alcoolismo, quanto da magia, da bruxaria, quanto também do desânimo. Quantas pessoas tinham ânimo de trabalhar na casa de Deus e hoje não tem mais? Quantas pessoas hoje elas estão procurando um ministério que se englobe no seu dom? Tá entendendo? Eu quero uma denominação que me encaixe. Eu quero uma denominação que me receba. Quantas pessoas? Por que hoje você está vendo aí um crescimento absurdo em algumas determinadas igrejas sem preconceito e escura? Porque eles estão trazendo uma nova identidade americana para o Brasil. Uma inclusão social, né? Eu não vou entrar em assunto polêmico porque eu não sou contra igreja e worship. Eu não sou contra. Nada contra. Cada pastor passa para seu rebanho a visão que tem. Só que é difícil. Você chega em uma igreja para atender um compromisso, você não sabe nem pregar direito naquele púlpito, porque você não sabe se aquele púlpito vai estar focado para receber, porque ou o público foi alimentado por profecia, ou o público foi alimentado só por cantoria, ou o público foi alimentado só por oba-oba. Inclusive tem igreja que você é levada, o pastor fala, não, minha filha, prega só 2 minutos e profetiza que o povo recebe. Porque pastores inclinados, líderes inclinados, a vontade é humana, a plateia, né? Como cana soprada pelo vento. Então, quando eu olho, missionária Dalma, eu vejo uma coisa só. Eu sou rejeitado 24 horas na mídia, na vida social. Eu chego num determinado lugar, as pessoas falam, não sei não. Por quê? Porque minhas características é igual um traficante que tatuou seu corpo, marcou sua carne. Se ele chegar dentro da igreja e ele tiver ali, as pessoas vão criticar ele por causa... olhar para tatuagem, já justamente, vai... pelo alargador dele, pelo brinco dele, pela postura dele. Então, assim, não é fácil a gente falar hoje de como a igreja deveria receber, mas eu acho que a igreja está perdendo o ato mais importante espiritual, o culto de libertação. O culto de libertação hoje é um culto de escândalo.
As pessoas escandalizam. Se demônio se manifestar hoje dentro da igreja, incorporando uma pessoa, a pessoa se escandaliza. Ela se escandaliza. Por quê? Se filmar a pessoa manifestada, dá processo. Sim. Né? Dá processo. Hoje você tem que proteger a pessoa. Uso de direitos autorais. Né? Usando a imagem sem autorização. Então tem toda uma... Eu não estou dizendo que tem que filmar, gente, fazer entrevista, falar quantos demônios tem ou deixou de ter. Não é isso. Entenda o final da minha fala para não me julgar. Mas eu falo que o culto, ele tem que ser possuído, dirigido pelo Espírito Santo. Senão, a pessoa que vai naquele culto, ela vai, mas ela volta do mesmo jeito. E eu sempre digo que a pessoa chegar no lugar e ele não for bem recebido, ele não volta mais não. Não. Até a gente que chega para pregar no lugar... Tem hora que a gente é tão maltratado que a gente fala assim, meu Deus do céu, chamar para pregar de novo nessa igreja aqui tá difícil. Eu tenho uma memória aqui na minha mente que eu fui numa igreja, eu nunca vou esquecer, em Petrolina. Eu fiquei até constrangida, a gente é tão acostumado a ser maltratado que o dia que é bem tratado a gente estranha. Eu cheguei em Petrolina, desci do carro, o povo daquela igreja é tão treinado, mas tão treinado, se eles estiverem assistindo esse podcast, eles vão ver, chama Casa de Oração, pastor Rafane e pastora Lília. Quando eu cheguei na porta da igreja, até a porta do carro, o povo abriu. Abriu a porta do carro, eu fui descer com a minha Bíblia e com a minha bolsa, já veio uns obreiros, já pegou minha Bíblia, pegou minha bolsa, e eu, mulher, da minha Bíblia, minha bolsa, ela, não, missionária, aqui só não carrega nada. O povo estava para carregar nós no colo. Eu fiquei constrangida, porque eu não era acostumada daquele jeito, de ser bem tratada, levaram nós para frente, bem tratado, água, a senhora quer café, tinha até café, e eu quase não sou cafezeira, né? Tem até café, a senhora quer café, levaram a gente para pregar, pregamos, cantamos, depois do culto teve uma janta, aí a pastora já veio de lá para cá, já deu essa lembrancinha aqui para mim, essa pulseira, pastora, senti de Deus, então assim, eu tenho saudade dessa igreja, eu fui pregar, tenho saudade, você imagina uma pessoa chegar para congregar numa igreja dessa. Sim. A pessoa tem vontade de ficar. A pessoa, na verdade, só fica no lugar onde se sente familiarizado. E a igreja precisa ter mais um pouco dessa pegada. Familiarizar aqueles que estão chegando para que eles consigam permanecer no evangelho. Porque ninguém, gente, vai permanecer em lugar onde ele se sente excluído. Não vai. Ele chega, assiste o culto, igual o pastor Alpo está falando. Ele vai embora e nunca mais volta. Mas é um desafio, né? A igreja vai precisar aprender isso aí. E vamos seguindo. É verdade. É muito forte falar desse assunto, porque as pessoas não têm maturidade para entender, sabe? Eu já fui em muitos lugares, eu gastaria horas para falar as experiências. Já fui proibido de contar testemunho porque filhos de pastores são homossexuais. E por vergonha da opção sexual do seu filho, ele não deixar com que minha história de transformação fosse anunciada dentro da igreja. Então, tudo isso que a gente vê hoje é um motivo de repugnação. Falar disso hoje é fútil. Hoje é futilidade. Essas igrejas, por onde você acabou de testificar, são raras. São raras, escolhidas a dedos, a igreja que tem o start profético, né? É a pessoa que ela entende que aquele que está vindo trazer a mensagem, ele vem com preço, ele pagou algo. Ele vem para levar o sermão. Não tem coisa melhor do que você ser bem recebido e permanecer onde é querido. Não tem coisa melhor na sua vida. Porque quando você chega no lugar que o estereótipo, o julgamento te diminui, você não consegue falar nada. Então, eu já estou acostumado com isso. Isso para mim já é troco, né? Já é o hábito. Eu já estou acostumado com isso. Até porque Jesus já tinha me falado isso antes de eu chegar onde eu estou hoje. Então, eu já estou acostumado. Só que o meu testemunho não pode deixar de ser falado só porque alguns não acreditam. Até porque a palavra de Deus, ela deixa claro, né? Ide por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura, todo que crê e for batizado será salvo. Pastor, nós vamos dar uma olhada aqui quanto tempo a gente ainda tem, que eu ainda tenho algumas perguntas, eu estou na sua disposição. Tem mais algumas coisas que eu quero saber, o pessoal aí dá um sinal pra gente, 10 minutos ainda, que eu quero deixar um final aí para o senhor dar também as falas finais, os agradecimentos, e quero deixar bem claro aqui também, gente, que esse podcast não vai ficar só nesse, não. Por exemplo, hoje a gente deu uma pincelada aqui falando um pouco sobre a vida do pastor Albert, mas vai ter um outro podcast que a gente vai trazer
a fundo mesmo falando sobre essa questão da sexualidade. Isso aí eu não abro mão, a gente vai fazer um segundo podcast e vamos abrir uma caixinha de pergunta no Instagram, o pessoal mandar aí perguntas que eles tenham dúvida. Isso aí vai ter que ser um dia só para falar disso aí. Aí a gente fala de homossexualidade, fala de adultério, fala de disfunções sexuais, fala de todo tipo de assunto aí nessa pegada, porque tem muita gente que quer saber. O que o senhor acha? Oh, será maravilha, né? Será uma honra, gente, poder compartilhar fragmentos da minha história, né? Nós vamos falar sobre ministério, decisão, sexualidade, espiritualidade, que é um assunto muito, muito polêmico, que é o que começamos a falar hoje, né? Sobre efeitos colaterais espirituais. E nós vamos poder também, missionária Dalma, trazer aqui para quem está nos acompanhando uma mentoria, para quem quer, de fato, né? Ao vivo. Vamos fazer uma coisa ao vivo mesmo. Para vocês que estão aí do outro lado da telinha, está nos acompanhando de todos os lugares do mundo, porque não é só do Brasil que nos acompanha, mas gente de vários lugares. A gente pode abrir aqui na mesa uma mentoria, falando do quê? Falando sobre muitas outras manifestações, depressão, que é uma doença psicossomática pela psicologia, né? Mas o que levou aquilo ali àquela pessoa? Por que o tratamento dela nunca leva a cura? Por que aquela pessoa tem alucinações, né? Ela é uma pessoa esquizofrênica. A esquizofrenia é uma doença hoje muito agravada na sociedade. Então a gente tem que trazer isso para quebrar esse paradigma. Eu gosto de quebrar tabu, porque eu acho que é necessário. Assim como você é uma missionária que quer conhecer a verdade, chegar na conclusão de um resultado espiritual, assim quem está nos acompanhando também quer chegar. Pastor, mas eu vim de um lar católico, eu vim de um lar espírita, eu ainda estou no candomblé, não consegui me libertar. Enfim, não importa a escolha que você fez. O mais importante é que o passado não define o seu futuro. E para onde você vai é maior do que de onde você saiu. Tome posse dessa palavra para que você não esqueça isso, que apenas esse testemunho que nós acabamos de pincelar é apenas a sombra do que Jesus quer fazer na sua vida, na sua casa e na sua história. Pastor Albert, mandaram aqui para mim ter mais 30 minutos aqui, nós vamos concluir, é isso? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu não vou perder tempo não, porque tempo é perto do senhor que tem muito conhecimento vasto aí, tanto de antes da conversão e depois, a gente não pode perder esse tempo. Você estava falando que você teve essa primeira experiência aí dentro da igreja, esses primeiros contatos aí com os crentes, mas quando foi definitivamente que você levantou a mão e falou, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente salvador da minha alma? Que momento que foi esse? É até intrigante, né? Porque eu não sei se dentro de mim eu tinha vontade, eu tinha medo, porque eu tinha muito medo de morrer, né? Porque quando você faz um pacto, quando você tem uma certa profundidade no candomblé, você não pode sair lá de dentro mais. O candomblé, uma vez que você entra, você não sai. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Né? O que eles falam para quem quer sair? Se sair, morre? Existe um segredo, existe uma digina. A digina de um filho de santo é o nome que ele recebe ali dentro, é o código espiritual. Né? Eu vou dizer assim de maneira resumida, para ficar para uma outra oportunidade eu explicar os detalhes. Mas ali dentro existe regras. Sabe um relacionamento que você tem? Que não pode ser quebrada. Não pode ser quebrada. Por que você não pode quebrar aquilo ali? Porque se você quebrar aquilo ali, você corre risco de vida. Entendeu? Uhum. Você corre risco de vida. E muito risco de vida. Então, quando eu comecei assim a sentir aquela vontade, sabe, de ir lá na frente, mas eu tinha vergonha. Eu tinha muita vergonha. Mas quando aconteceu foi quando o meu pastor Dernival, apresentado pela minha esposa, ele estava sentado comigo, ele leu um texto inteiro sem abrir a Bíblia. Você já estava casado ou você estava namorando? Não, eu estava em processo de libertação. Eu estava indo para a igreja, conhecendo ela, gerando no meu coração sentimento amoroso, tentando, de certa forma, me apaixonar, me enquadrando dentro do padrão evangélico. Eu não estava ainda... eu não estava assim, querendo o relacionamento. Porque o que eu precisava não era de sexo, eu não precisava de beijar na boca, eu precisava de Jesus. Tem gente que vai para a igreja achando que uma mulher vai tampar a brecha sexual. Mulher não é estepe, não.
Mulher é unidade, mulher é coinonia, a mulher está ali como adjuntora. Então eu não precisava de beijo na boca, nem de abraço, nem de aperto. Precisava de paz, encontrar a verdadeira paz. Eu precisava me libertar de mim mesmo. Eu precisava estar em paz comigo mesmo. Meu Deus, essa frase é forte. Me libertar de mim mesmo. Porque, amiga... Porque a maioria do povo bota a culpa no diabo. Tudo é o diabo. Não. O diabo não tem nada a ver com o que a gente faz. O diabo não tem nada a ver com o que a gente faz. Era uma luta... Comigo mesmo. Eu ia pro banheiro, eu pensava em fazer uma coisa, mas aquela coisa que eu ia fazer não vinha até a mim se eu não fizesse. Eu que tinha que ir até aquela coisa. Então, estava ali em casa. Como é que eu ia poder ser liberto se dentro do meu guarda-roupa tinha maconha? Se no congá, que é chamado no Yorubá, altar. Congá é altar. Eu tinha 1875 imagens no Roncó. Como é que eu ia pegar, entendeu? Dentro do meu axé. Eu tinha que me libertar, eu tinha que estar em paz comigo mesmo. Então, eu não precisava de estar em cima da cama com a mulher, de casar com a mulher, de ter uma vida conjugal com a mulher. Eu precisava de Cristo e de sua presença na minha vida. E para eu ter aquela presença, eu precisava de alguém que me auxiliasse sem preconceito. E esse pastor foi o homem que me colocou na presença de Deus. Ele está vivo hoje, atualmente mora em Aracaju, é um grande homem de Deus e foi ele que me deu os primeiros passos. Sabe o que me impressionou? Sabe o que me fez de fato dizer, eu quero aceitar, reconhecer Jesus como o único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador? Quando depois de um ano ele me discipulando, ele disse, eu não sei ler a Bíblia. E ele tem a Bíblia decorada. Aí você pensou, meu Deus, como é que esse homem prega se ele não sabe ler? Ele Não. Eu abri a Bíblia do lado de cá. Eu abri a Bíblia do lado de cá, pessoal. Eu começava a ler os versículos e ele começava a ler os demais versículos sem a Bíblia aberta. Então, um homem que tem 35 anos de ministério, analfabeto e decorou a Bíblia e é um pastor, isso é de se encabular. Porque hoje você só é ordenado ao pastoreio se tiver um currículo, um certificado, um curso de teologia, de capacitação. Nem que seja um curso bíblico médio ou básico, né? Mas eu precisava de paz. E se eu não tivesse em paz? Você está entendendo? Que não é ser levado para dentro da igreja apenas. Ser igreja. Porque ser levado para dentro de uma igreja é uma coisa, agora ser igreja é outra totalmente diferente. Isso, justamente. Aí você passou por esse processo. Passei pelo processo, ele foi, me direcionou, falou comigo, aí ele começou a me auxiliar. Eu me tornei uma versão dele, só que de uma forma mais jovial. Eu me tornei. Eu aprendi a orar com ele, eu aprendi a ser profeta com ele, porque aquilo que é recebido é compartilhado, né? Tem gente que é represa e tem gente que é canal. Meu Deus, nos seus primeiros passos ali dentro da igreja, você começou em qual departamento? Auxiliar. Auxiliar. Eu dobrava plantão, trabalhava como escovista, aí eu perdi as 2 empresas que eu tinha. As joias que eu tinha foi vendida, foi leiloada para pagar o tratamento de câncer. Foram 4 anos lutando contra a doença. E aí eu comecei a ir na igreja, eu era auxiliar. Eu dobrava plantão, trabalhava 10 horas, comprava uma lata de verniz para passar no banco de madeira da igreja. E eu comecei a limpar a igreja. Eu tinha a chave da igreja na minha mão. Começou como auxiliar. Como auxiliar. Ou seja, se lá no axé eu iniciei no chão, na igreja também Jesus me fez passar pelo processo. De ser amassado como barro, ir para a roda do oleiro, para lá na frente me tornar um vaso. E quando é que você começou a pregar? O desejo de pregar nasceu no meu coração andando com profetas, né? Ele é um homem muito de palavra, meu pastor. E eu comecei a ir em conferências da igreja, sabe? Reuni as demais congregações dentro da sede da igreja local no estado de Sergipe e eu comecei a ver os pregadores, sabe? Eles pregavam assim com efusividade e eu começava a arrepiar a canela, o cangote, os braços. E eu comecei a ter aquela identidade. Na época da pirataria, eu comprava aquele DVD, 3 em 1. Meu Deus. Leva 2 e paga 1. Quando rodava, né? Quando rodava. E eu comecei a assistir, assim, na madrugada, vídeos dos Gideões missionários da última hora. Eu começava a assistir, eu começava a ter aquela identidade. Porque eu comecei na igreja, parece até ser louco, como cantor. Eu não comecei como pregador. Então tu fez igual eu. Quando eu me converti, rapaz, a gente quando é novo convertido, é inexperiente demais. Eu comecei cantando, gravei 3 CDs de louvor. Quando eu vi aquele trem, eu falei, eu vou largar disso aqui, senão eu vou morrer de fome. Aí comecei a pregar. Me apaixonei pela palavra, canto nada. Qualquer hora dessa eu vou te mostrar meus CD para tu cair para trás. Eu comecei cantando, até porque a minha esposa ela é uma grande musicista, né? Canta, adora, ministra adoração. Eu comecei tendo essa inspiração com ela,
que foi a minha base sólida do ministério. Então, aí veio despertando. Sabe quando eu comecei, de fato, assim, a perceber que eu não fui chamado para a área musical? Quando eu começava a cantar, o povo ficava disperso. Levantava, ia no banheiro, outro cutucava. Ficava incômodo, sabe? Aquele certo incômodo, percebia desconforto. Que não estava dando certo. Quando eu começava a dizer, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que eu começava a ministrar, eles paravam e começavam a chorar. Tá aí a ferramenta. Cristo me chamou realmente para ser pregoeiro do evangelho. Eu larguei de lado a música. Hoje, se eu tiver que cantar, eu adoro, porque todo ser que respira louve ao Senhor. Mas a minha atuação no mundo espiritual é a palavra. É a chave que liberta. Então, eu atuo na palavra. Começou a pregar, começou a estudar, porque a gente, quando começa a pregar, logo fica querendo estudar. Eu tive dúvidas, né? Eu duvidava até de que Deus existia. Então, eu entrei na universidade para fazer em 2012, porque eu tinha dificuldade. Você vê, eu passei anos na igreja servindo a Jesus, sem crer que Jesus existia. Porque no candomblé você crê no que vê, porque os orixás se materializam. E na igreja tu não estava vendo nada? Os guias se materializam. Não, na igreja eu via gente dizendo, eu estou vendo um anjo. Olha o anjo tocando. E eu não via anjo, nada. Meu Deus. Eu vi, às vezes, pessoas serem diagnosticadas com câncer. Até engraçado, amigo do céu. Eu via muita coisa. A gente vê coisa demais. Eu via gente com a mão no ouvido, rodando. E, inclusive, tem gente que até, eles englobam, né? Eles falam que o rodar é do diabo. O rodar é de Satanás. Só que não, gente. A gente tem uma maneira de expressar. Se você for na África, a oferta para Deus... dançando. É dançando. Mas os judeus têm 70 dias de festa. Né? Festa do Tabernáculos, festa do Pentecoste, festa da semeadura, festa dos pães asmos. Então, assim, ali dentro da minha conversão, eu comecei a ir para a igreja... E eu comecei a ter umas experiências. Aí comecei a ganhar roupa usada, bazar com roupa com cheiro de naftalina, do bazar. Eu comecei a usar... Aquele terno do pregador. Ixi. Você foi daquele tempo que te dava um terno maior, parecendo que o defunto era maior, e você maguinho, vestindo o terno. Gente, se eu colocar minhas fotos do início da minha conversão, tu não acredita. Tu vai achar que eu tinha 15 anos de idade. Maguinho. Preto. Queimado do sol, porque a evangelização no meu tempo era por folheto. Não era para o celular. Eu também peguei esse tempo. Não, era folheto. Domingo de manhã, você tinha que se transformar nos testemunhos de Jeová. Era isso mesmo. E aí você evangelizar, ou virar mormon, ou virar testemunho de Jeová. E de porta em porta, sem preconceito. O sol rachando. Mas a gente ia de porta em porta. O pastor queria, no culto do amigo à noite, pelo menos 3 almas. Verdade. Quando não, era uma irmã com pandeiro, outro com a harpa sem a capa, outro cantava, outro orava. Quem tinha mais experiência ficava na frente. Ia na casa de quem era mais endemoniado. Quem tinha menos experiência ficava quietinho, só com a mãozinha estendida na intercessão. Para não pegar seta. Para não pegar alguma retaliação, algum peso espiritual. Então ali começou o meu processo, né? Eu comecei, de fato, a me apaixonar por Jesus quando eu comecei a receber os dons. Quando eu comecei a receber, assim, manifestação de dons, um volume espiritual dos dons apostólicos. Aí acabou. Aí logo a pessoa se batiza nas águas, se aperfeiçoa, né, amiga? Eu dentro da universidade... Fazia a distância e fazia presencial. Eu trancava, quando necessário precisava trabalhar, e eu voltava a fazer. E na aula de cosmogonia do campo de teologia, eu comecei a ver Deus no mundo. Meu antigo professor começou a ensinar, e ele falou, a teologia é a ciência da célula do DNA divino. E eu comecei a aprender que a teologia, ela é a ponte, aonde eu estou e aonde eu vou chegar. Depende se eu quero passar. Sabe uma ponte mata-burro, muito sensível? É a teologia. Dependendo do estado que eu pise nela, ela vai quebrar. Porque tem gente que estuda para agredir os outros, para ostentar conhecimento, para ser superior a alguém. E tem gente que estuda para se redescobrir quem é. Foi o meu caso. Eu estudei porque eu precisava me entender quem eu sou em Jesus. Porque eu queria saber, um Deus que me chamou da prostituição, um Deus que me chamou da homossexualidade, um Deus que me colocou dentro do evangelho, um Deus que tirou um salário de 10 e 20 mil por semana para eu estar ganhando uma oferta de R$7, R$10 na época, é muito forte. É muito forte. Meu Deus, é muito forte, né? Gente do céu, meu celular até acabou a bateria aqui. O tanto que o testemunho foi forte, foi muito forte. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa para nós concluir. Quanto tempo de ministério já? Meu ministério vai completar esse ano 18 anos de ministério. Quanto tempo de admissão do avivamento? 3 anos completa esse ano. Assembleia de Deus, Missão do Avivamento.
em Goiânia, Goiás, presidida por mim, pela misericórdia, completa 3 anos. E tem gente que até hoje nunca entendeu aonde é que nasceu o projeto da demissão do avivamento. O projeto da demissão do avivamento, que é uma história muito emocionante, porque uma igreja não se abre e não se cria, uma igreja se nasce. Sim. Ela nasceu das madrugadas. Eu até tenho uma frase que eu chamo os indormíveis. Eu coloquei esse nome, os indormíveis, né? São pessoas que vinham dos cultos, das vigílias, e viam os casos. As pessoas me contavam assim, por que na minha igreja não tem isso? O senhor pregou o que ninguém nunca pregou. Uhum. Mas o senhor... Sempre vinha alguém me contando, né? Meu pastor não fala isso. Não que eles quisessem que eu abrisse uma igreja para eles se congregarem comigo, mas eles queriam um sistema, ou por que não dizer uma denominação, né? Onde o pastor entendesse o caso deles delicado. Entendesse. E que tivesse liberdade do Espírito Santo Justamente. de Deus se manifestar, né? Justamente. Que é o que acontece hoje nos cultos de quarta-feira, poder de Deus tremendo. Quem já participou desses cultos sabe, ali na demissão do avivamento, que é um culto fora da caixa, tem um horário ali para começar e daqui a pouco vira uma mini vigília, o culto de domingo, que é aquele culto mais intimista, que é o culto da família. Na verdade, hoje é uma igreja que tem se destacado, você sabe disso. Muitas pessoas de fora de Goiânia falam, pastor, quando eu estiver em Goiânia, o dia que eu estava lá mesmo, tinha gente do Pará, tinha gente de Minas, gente de São Paulo, que vai ali visitar, porque as pessoas querem receber verdadeiramente a presença do Espírito Santo. E atrás da presença, a pessoa vai muito longe. Verdade. Gente, eu queria, de certa forma, quando Deus me confiou o santo ministério, trazer um pedaço do Nordeste, daquilo que eu vivi lá atrás do que eu contei aqui. Eu queria, missionária Dalma, trazer uma espiritualidade, um sobrenatural, litúrgico, diferente. Porque eu estou no Centro-Oeste, no lugar onde as Assembleias de Deus são totalmente diferentes do Nordeste. Então eu queria trazer aquele englobamento espiritual, aquele Pentecostes, né? E somente alguém que vivenciou toda a libertação, todo o processo de renúncia para trazer para dentro da igreja. Então a nossa igreja Assembleia de Deus Missão do Avivamento, que carrega esse nome de peso, eu tenho essa característica, eu tenho essa responsabilidade. E qual é ela? Da liberdade ao Espírito Santo. Quem entrou ali, entra realmente no hospital espiritual. E esse foi o meu desejo, dar liberdade ao Espírito Santo para que vidas, para que ministérios fossem ativados pelo poder da palavra. Pastor Albert, nós já estamos caminhando para o final. 1 minuto para seus agradecimentos finais. Fala das suas redes sociais, onde é que o povo te acha, como é que o povo faz para te agendar e deixa aí o teu beijo, porque você sabe que o Brasil te ama, né? Eu quero agradecer a Deus por todos os ouvintes que estão me acompanhando agora e dizer para você que está me acompanhando do outro lado da tela, não desista da sua história só porque alguém está tentando rabiscar a sua história. Tudo aquilo que você faz hoje é um passo de uma grande vitória amanhã. Existem pessoas que vão consultar o seu passado, mas não vai apostar no seu futuro. Quantas pessoas olharam para mim e olham até hoje sem acreditar de fato quem eu sou? Mas é por isso que, como ministro do Evangelho, eu quero agradecer a Jesus. Somente o seu amor e a sua misericórdia me colocou hoje aqui para ser um representante da sua palavra e, por que não dizer, um protestante por amor ao seu Evangelho. Então, você que não me acompanha, se inscreva no canal do YouTube, Pastor Albert Walter com W. Também siga nós no Instagram para acompanhar minha rotina diária, ministerial e pastoral, né? Você vai colocar PR ou Pastor Albert Walter com W. E no Facebook, na página do Facebook, você pode colocar Albert Walter com W. E seja alcançado pela mão favorável do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Gente, que Deus abençoe vocês. Não esquece de compartilhar. Estamos por aqui. Vamos marcar com certeza. O povo vai querer a parte 2, hein? Vai querer a parte 2 para a gente falar de uns assuntos aí também um pouco mais polêmico. Não esquece de compartilhar, não esquece de ativar o sininho das notificações, mandar para alguém essa entrevista na íntegra, também os cortes, seguir aí o Instagram do Pastor Albert e todas as suas redes sociais, porque vai vir muita coisa boa por aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até a próxima.